Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast. Esse é o episódio número 30, o seu podcast de Rolim de Moura, Cacoal, toda a Zona da Mata, todo o estado de Rondônia. Recentemente estivemos lá na 12ª Rondônia Rural Show Internacional. Tem muito conteúdo no nosso perfil para vocês, tem muito conteúdo no nosso perfil do Instagram, tem muito conteúdo no canal do YouTube, e ainda tem muitos cortes para serem disponibilizados no Instagram. Então, se você está nos acompanhando aqui já pelo YouTube e não é inscrito, se inscreva no canal. Estamos lá no Instagram também, se não segue o nosso perfil lá, Momento Chave Podcast. E também estamos no Spotify, em áudio e vídeo também, todos os episódios lá. Eu gostaria de agradecer, recentemente completamos aí 7 meses aí de Momento Chave Podcast. Iniciamos gravações em Cacoal também. Para o segundo semestre teremos mais novidades aí. Pretendemos expandir cada vez mais o Momento Chave Podcast também. Então, eu gostaria de agradecer as empresas, patrocinadoras do Momento Chave Podcast, essas empresas que fazem a diferença para esse projeto acontecer. O Momento Chave Podcast é voltado para gestão, empreendedorismo, negócios, liderança, não somente para quem tem empresa, já me perguntaram também, só quem tem empresa? Não, mas tem muita gente para trazer aqui ainda, Então, tem bastante gente que pergunta. E bastante gente que cobra episódio, que eu já falei que vou trazer algumas pessoas, e aí quando que vai ser o meu episódio, Então tem muita gente, a gente faz um episódio, por semana. Se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio, a gente disponibiliza toda sexta-feira. Nossos episódios são gravados toda sexta-feira às 16 horas. Vocês acompanham os episódios completos aí no YouTube e no Spotify. Sem mais delongas, agradecer as empresas parceiras e patrocinadoras do Momento Chave Podcast, agradecer a Farol Faculdade Rolim de Moura, a Alvorada Produtos Agropecuários, a Farol, a Alvorada e o Rolinet Fibra, são empresas que estão com o Momento Chave Podcast desde antes da nossa primeira gravação, acreditaram nesse projeto e vem somando aí. Espero que a gente possa continuar cada vez mais nessa parceria, levar informação, levar conhecimento, de qualidade para toda a nossa região e também para as pessoas, que nos acompanham. Temos até audiência internacional, Se estiver assistindo esse episódio, ela vai assistir em algum momento, mandar um abraço para a Aline Bergamin, que nos acompanha lá de Paris, da França, tá morando mal a Aline, E agradecer também a Crédito Sudoeste, agradecer ao Solo Mais, Laboratório de Análises Agronômicas lá de Vilhena, e também com ponto de coleta em Ariquemes, a Farmácia Popular Bom Jesus, ao Rolim Notícias, agradecer ao Júnior, que é quem tá por aqui, tá lá embaixo, comandando esse episódio aqui, e ao Max também, que tá lá em Cacoal. Agradecer a Master Copiadora, na pessoa do Márcio, Vanessa, Lucas, que é quem me atende, que fornece esses kits personalizados para os nossos convidados. A Lindágua, agradecer a nossa fábrica, genuinamente aí rondoniense, e ao Flávio, que tá por aqui também registrando, sempre registra as melhores fotos aqui dos nossos episódios, tá com a gente há um bom tempo aí e sempre fazendo os melhores registros. Hoje eu trago para vocês aqui, hoje o tema é aberto. Hoje aqui a gente vai falar de um monte de coisa. Ele já falou, pode falar do que você quiser aí. E muita gente conhece ele, muita gente vai entender que o cara tem bagagem. É o doutor José Ricardo Teles Feitosa, o grande conhecido também como Professor Ricardo. Vou chamá-lo de professor, Meu professor Ricardo, muito obrigado pela disponibilidade, de você tirar um tempinho, da sua jornada multidisciplinar aí e para a gente compartilhar, Espero que seja um episódio de muita informação aí também. É um prazer falar com você, é um cara que eu admiro bastante, pelo seu conhecimento, pela sua didática principalmente, Então é um privilégio estar frente a frente com você aqui no Momento Chave Podcast. Grande Bruno, um grande prazer estar aqui no Momento Chave, Um prazer enorme, cara, desde o dia que você me convidou. Gerei uma grande expectativa de estar aqui com você, que foi meu aluno. Tive a honra de ser seu professor, seu humilde professor, De contribuir de alguma forma com a sua formação. Um abraço para o seu público, Esse programa aí tem feito, esse podcast tem feito aí grande sucesso. E estamos aqui, eu te falei que você puxar aí, nós vamos passar informação, conhecimento para o público. E é um prazer estar aqui contigo. Professor, para a gente começar, eu acho muito interessante essa questão acadêmica das pessoas aqui. Muito se fala sobre a questão de conhecimento, e você
para muitas pessoas que não sabem, você é doutor, né? Então conta um pouquinho como é que foi essa sua jornada acadêmica, essa sua trajetória, né? O que te fez alçar esses voos maiores também, né? Porque tem muita gente que tem conhecimento em várias áreas também, mas acaba não seguindo essa área acadêmica, né? Como é que foi a sua escolha lá atrás pelo curso até chegar ao doutorado? Conta um pouquinho pra gente. Cara, é incrível você falar nisso, porque se tem uma coisa que eu não queria ser era professor. Sério? Jamais, cara, jamais. Eu fiz um curso, na realidade eu fiz uma primeira graduação na Universidade Federal de Rondônia, aqui em Rolim, que foi pedagogia, por falta de opção. E aí tinha uma pressão familiar para eu fazer o ensino superior, então começa por aí, né? Depois fiz geografia também, que era outra coisa que levava para a área de educação, e eu terminei os 2 cursos sem querer saber de ser professor. futuro, Não era uma coisa que eu desejava. Fui fazer uma pós-graduação em metodologia e didática do ensino superior em Ji-Paraná, na Uni, né? E naquele período, acho que era 2005, e teve uma aula de um professor que me encantou. Um professor. Eu fiz quase 12 módulos de pós. Eu acho que no penúltimo módulo veio um professor ministrar uma aula e eu vi aquele cara dando aula. Eu falei, cara, se for para ser um professor assim, eu quero ser. Né? E a partir daquele momento eu comecei a me encantar pelo conhecimento, né? A buscar. Eu não era um cara muito dado à leitura. E comecei exatamente ali. E comecei a trabalhar já diretamente com formação de professores, né? E comecei a ter um desenvolvimento muito bom. E eu percebi que eu precisava contribuir também com a parte de pesquisa e a parte científica. Então eu precisava ir para o estrito sensu, que era o mestrado e o doutorado. Então logo surgiu a oportunidade de fazer um mestrado no Departamento de Geografia da Uni, em Porto Velho, né, na Federal. E depois fiz o doutorado no melhor curso de doutorado de Geografia do Brasil, que é o UFPR. Tenho muita honra de ter estudado lá. Fui concorrer a uma vaga, né, porque geralmente tem vagas por orientador. E eu saí aqui de Rondônia para concorrer a essa vaga e passei. E morei 3 anos e meio em Curitiba e lá desenvolvi toda a minha carreira acadêmica, né, em termos de doutorado. E escrevi 2 livros, muitos artigos publicados nacional e internacionalmente, né. Tenho textos publicados em inglês, francês. Então, assim, a ciência ela começou a fazer parte da minha vida. E quando você tem conhecimento, por menor que seja, ele se torna grandioso para o crescimento das pessoas. Então, todo conhecimento ele tem que ser compartilhado. E a sala de aula é um ambiente maravilhoso, cara. Eu sou apaixonado por ser professor. Atualmente eu estou na direção da Farol, mas a galera aí me conhece de vários cursos, já dei aula em vários cursos, né? Sempre trabalhei no setor privado, né? Nunca fui para o setor público, mas eu sou fascinado. Eu sempre digo o seguinte, a sala de aula era o lugar que eu dou meu show, cara. Sala de aula é o lugar que eu dou meu show, e ali eu me sinto bem. Nunca vi a sala de aula como um peso, como um trabalho. De fato, olha, já trabalhei muito mesmo, pós-graduação, era semana e final de semana, e sempre me dava uma leveza muito grande. Porque a melhor coisa que tem é você compartilhar conhecimento, cara. Conhecimento é uma coisa fenomenal. E quando você está no meio de um povo que quer, de uma turma que quer discutir, quer debater, você aprende com todos. Por exemplo, eu tenho um título de doutor, mas tem muita gente que não tem doutorado que sabe ensinar muito mais do que eu, cara. Entendeu? Tem experiência muito mais do que eu. E eu acho que a grande virtude, eu sou muito socrático nesse sentido. A maior virtude de um homem que tem conhecimento é a humildade. Quando eu percebo alguém que diz saber muito e não é humilde, eu duvido desse conhecimento. A humildade é a arma de quem sabe muito, porque quem sabe muito sabe que precisa saber mais. Entendeu? Então, o grande princípio socrático, só sei que nada sei. Quanto mais eu sei que preciso aprender. E eu aprendo com você, que é de uma área diferente, aprendo com outra pessoa, aprendo com um pedreiro, aprendo com pessoas de diversas áreas do conhecimento. E é isso, a humildade ela é o caminho para que você se torne realmente um ser humano diferenciado. Professor, e você comentando sobre nunca quis, não pensou, né, na questão do professor. Lá atrás você pensou em que profissão? Cara, que na você verdade, almejava o seu futuro? Olha, parece até brincadeira, né? Eu sou nordestino, né? Sou cearense. Meus pais vieram para cá em 91. Eu já era adolescente. E todo garoto do interior do Nordeste, pensa em ser, principalmente do interior, corredor de vaquejada e depois jogador de futebol.
né? A vaquejada é um esporte tão tradicional quanto o futebol no interior do Nordeste, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa é ter um cavalo quarto de milho e derrubar boi em vaquejada, que inclusive tem público maior do que muitos estados do Brasil em futebol, né? Porém, meu grande sonho era ser jogador de futebol. É tanto que eu passei pelas bases do Ferroviário, em Fortaleza, joguei numa subsede do Santos Futebol Clube, que tinha em Fortaleza, né? Passei, fiz uma experiência no Juvenil do Ceará, Esporte Clube, mas acabou dando tudo errado, né? Teve uns caras aí que jogavam menos que eu, como o Ronaldinho, que é da minha geração, acabou dando certo. Época, né? Eles deram certo. Tinha empresário forte. Tinha empresário. O problema, a questão era o empresário, cara. Se fosse futebol, tava lá. Geralmente ia dor no joelho, né? Exatamente. Lesão no joelho. Mas assim, acabou não dando certo, né? Retornei para Rondônia, que meus pais estavam aqui, eu fui para fazer essa experiência. E quando cheguei aqui, vi que não tinha outro caminho. Era estudar. Né? Não era uma coisa que eu gostava. Inclusive, trabalho hoje com pessoas que foram meus professores aqui no CDA e tal. Os caras, pô, você se transformou num professor, né? Porque eles me conheciam. Eu era o garoto que gostava de jogar bola, brincar com a galera, né? Enfim, se divertir. A escola, para mim, era um lugar de diversão e brincadeira, né? Eu nunca levei muito a sério isso. Mas, de fato, depois que eu terminei os 2 cursos superiores, aí isso realmente bateu como uma coisa muito séria. E eu percebi que eu poderia dar minha contribuição, mesmo que pequena, mas que eu tinha que dar minha contribuição. E quando eu entendi isso, eu vi que eu tinha que levar isso a sério. Eu não podia levar isso de qualquer forma. Não era só para ganhar dinheiro, ou sustentar, ou me autossustentar, ganhar o pão de cada dia. Não, eu tinha que contribuir de forma realmente muito eficaz. E quando eu entendi isso, aí foi que realmente... Mas lá no princípio, era ser jogador de futebol. E eu levava jeito, hein, cara? Levava jeito. Ainda leva. Vou dar uma moral pra você, ainda leva jeito. Professor, mas como é que foi? Talvez naquela época, acredito que até hoje, a visibilidade desse meio acadêmico, ela talvez não é aquela famosa frase da valorização, né? Talvez a gente não valoriza tanto. E naquela época eu acho que talvez menos ainda. E o que passou pela sua cabeça para te motivar ali? O que você pensava de seguir o mestrado e o doutorado até longe da cidade, né? Você ir lá para Curitiba, tem a questão da instituição ser renomada, né? Mas é um caminho que poucas pessoas almejam, né? Sim. Eu quero ser doutor, não, eu quero publicar um artigo em uma língua estrangeira. Não é comum. E o que passou nessa transição ali na sua cabeça para você almejar um mestrado e um doutorado ali? Eu acho que a primeira coisa assim, que nós temos que observar é a diferença entre motivação e inspiração, cara. Eu tenho uma concepção filosófica muito diferente das duas. A motivação é o que pode passar rápido. Eu posso amanhã ser motivado, daqui a pouco acabou, né? Acabou. A inspiração não, é o que está à minha volta, né? De repente é o desejo de ter uma vida melhor. De repente é o desejo de proporcionar uma vida melhor para os filhos, para os pais, tanto material quanto intelectual. E a minha inspiração era ter uma vida intelectual interessante. E eu precisava construir isso de forma muito bem fundamentada, né, na rocha, entendeu? E eu precisava de instituições grandiosas para isso. Por isso que eu sonhei e fui atrás daquilo que tinha de melhor, naquilo que eu queria. Eu optei por a área geográfica, principalmente porque quando se fala em geografia, geralmente as pessoas têm ideia de quê? Mapa. Qual é a capital disso, aquilo outro, né? Infelizmente, essa é a visão de geografia que se tem no Brasil. E enquanto não, a gente tem uma visão de geografia hoje, por exemplo, para explicar o que está acontecendo no mundo hoje, você precisa da geografia. Nós vamos bater um papo sobre isso mais para frente aí, o que está acontecendo em Israel, no Irã, né? Para você que está com a gente, já a gente vai entrar nesse assunto. Mas eu precisava disso. Né? Então, muita gente até fala, porque você não fez isso, você ia ganhar muito dinheiro. O objetivo não era esse. Né? Até porque eu conheço muita gente que é satisfeita, mas não é realizada. Qual a diferença? Ganha bem, mas é doente, não faz o que gosta. Tem muita gente que pode estar nos ouvindo agora, nos assistindo, que amanhã cai 30 mil reais na conta dele, 40 mil, e está doente. Satisfeito momentaneamente. E às vezes tem um cara que está nos ouvindo que vai pingar 2 salários amanhã na conta dele, um salário mínimo, ele está feliz da vida, mano, porque ele faz o que gosta, cara. Então a gente está cheio de pessoas bem-sucedidas, classe média de 7 a 15 a 20 mil reais, doentes, porque fazem aquilo que não gostam, mas por status. E eu nunca gostei de fazer coisas por status, né?
Então, eu de fato fui para fazer aquilo que eu ia me identificar, que realmente é algo que me fazer bem. E a sala de aula era algo. Então, o ensino superior era meu grande sonho, dar aula no ensino superior, né? Debates, discussão de ideias, a dialética, né? Essa questão aí volta ao método socrático, né? Da ironia, dos porquês, a divergência de ideias, até porque eu entendo que o que há de mais brilhante no ser humano são as nossas diferenças. São as diferenças que nos tornam tão brilhantes e poderosos, né? E que, se isso for bem utilizado, faz com que todos nós possamos crescer. Todos crescem. Né? Então, quando eu percebi isso, eu falei, o lugar para fazer isso é a sala de aula. E aí eu procurei me especializar, né? Porque eu também entendo que o público, enquanto acadêmico, aluno, ele merece que o professor dê o seu melhor. E o professor, para dar o seu melhor, ele tem que se especializar. Ele tem que estudar, ele tem que ler. E aí a gente entra num problema de política nacional, de política pública, né? O professor que não é valorizado, infelizmente, o professor não tem incentivos para isso, seja no âmbito municipal, estadual, federal. Então o Brasil é um país que valoriza muito pouco a categoria de professor. Mas se a gente for olhar para isso, hoje eu conversei com 4 pessoas de áreas totalmente diferentes. Está todo mundo descontente com o seu salário e com a sua profissão. Então, aí a gente entra no mundo das ideias de Platão, né? O que é o mundo inteligível. Então, tudo que está na minha mente, na minha ideia, é perfeito. No momento que eu coloco em prática, já não é tão perfeito assim. Então, se eu queria ganhar 30 mil, eu estou ganhando 30 mil, a partir do momento que cai o primeiro salário, eu vou olhar para quem ganha 40. Verdade. É o mundo sensível, que é o mundo real. Né? Então, eu vejo as coisas muito dessa forma. Eu sou muito platônico nesse sentido. Tem um mundo inteligível, que é o mundo das ideias, o que eu idealizo, mas eu também tenho um mundo sensível, que é o mundo real. E o professor ele tem que saber trabalhar isso. Né? Não só o professor, todo mundo. Né? Toda profissão você tem que ter essa realidade. Quando você tem essa realidade, você sabe lidar com os problemas e as dificuldades de uma forma mais tranquila. Mais amena, né? Que ano foi, professor, que você lembra da sua primeira entrada na sala de aula para dar uma aula? Assim? Você lembra que ano ou que instituição? Ou como é que foi? Cara, lembro. A primeira oportunidade que eu recebi foi do Colégio Clarice Lispector. O ano era 2004. Eu entrei numa turma lá, entrei numa turma já no ensino médio para trabalhar geografia. Eu lembro como se fosse hoje, né? Uma turma muito boa, inclusive. E foi a primeira oportunidade que eu recebi, foi no colégio. Aí depois eu trabalhei em uma turma do Proformação, que era um programa do governo federal que formava professores no município, né? Então eu trabalhei esse eixo Rolim de Moura, Novo Horizonte, né? E dali, aí depois já comecei aí já fui trabalhar na Farol, já trabalhei em 2008, entrei na Farol, aí já saí, engatei na carreira de mestrado e doutorado. Passei esse período todo sem trabalhar, porque eu era bolsista, e naquela época o bolsista não podia trabalhar, era só bolsa, então eu vivia em virtude de laboratório, pesquisa, congressos, né? Então foi um período que me enriqueceu muito, né? Que eu escrevi muito, publiquei muito, e vieram muitas ideias. Mas foi 2004 ali que realmente... 2004. E qual foi o maior choque assim para você ao entrar numa sala de aula assim? A gente comenta em alguns episódios assim da questão da teoria e da prática, né? E principalmente porque você não se visualizava professor. Qual foi a sensação que você teve ali, ou que você lembra dos primeiros anos ali de você na frente de uma turma ali, a primeira essa questão entre teoria e prática? O que você percebeu? Qual foi a emoção? Bacana isso, cara, porque muitas vezes a gente trabalha muito com pós-graduação, né? E tem uma pós que é Metodologia e Didática do Ensino Superior, que em tese seria uma pós que prepara você para ministrar aulas no ensino superior. E às vezes pergunto, professor, quando é que o professor está pronto? Eu digo nunca. O dia que o professor se sentir pronto, ele já não é mais professor. Né? Eu acho que em qualquer área do saber, cara, eu acho que o maior respeito pelo teu público é você saber que você sempre precisa saber mais, né? Entregar mais. E para isso, você vai estar sempre com aquela insegurança. Então, eu hoje, quando entro em uma sala de aula, eu tenho o mesmo frio na barriga daquela primeira entrada que eu tive lá no Clarice em 2004. E não é porque eu não tenha conhecimento, é porque é um respeito para com quem vai gastar um seu tempo precioso em ouvir alguém que quer passar um conhecimento. Então, esse respeito, ele denota em mim uma responsabilidade, logo isso traz, que é normal do ser humano, certo? Um certo medo, né? Um medo no bom sentido, né? Eu diria um certo respeito. De sempre né? estar preparado para entregar. E quando você trata de ensino superior, imagine bem, eu tenho alunos na Farol que, né,
Eles vêm de São Miguel, cara. Os caras saem 4h30 da tarde, chegam... O cara vem para uma sala de aula, se o professor não entrega o seu melhor, se o professor não entrega aquilo que há de mais precioso numa aula, é não valorizar o tempo, né? Como aquele que sai de casa 5 para as 7 também, mas está deixando sua família, está deixando seu descanso, né? Em 5 minutos ele está na faculdade, quem mora aqui. Mas é isso. Então, assim, a minha primeira sensação foi essa. Quando eu entrei, me deu aquele medo, mas quando eu comecei a trabalhar, eu falei, cara, é aqui que eu vou brilhar, ó. É Sim. aqui que eu vou dar meu show, cara. E eu digo isso sem nenhuma vaidade, né? Porque eu acho que todo mundo que exerce alguma profissão, aqui é o seu lugar de dar o seu show. E você tem que assumir isso, cara. Eu vou dar o meu show aqui. Aqui é o meu lugar, aqui é o meu palco. Entendeu? E quando você assume isso, não é numa posição de arrogância. Pelo contrário, é numa posição de quem diz, não, eu tenho que dar o meu melhor aqui mesmo. Né? Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei vislumbrado, cara. Eu falei, não, é isso que eu quero. É tanto que eu nunca fiz concurso para outras coisas, nunca quis ser outra, até esse momento, né? Alguém me pergunta, você nunca tentou? Não, cara, não tentei. Depois da pandemia, alguém perguntou, você pensa em fazer outra coisa? Eu falei, até pensar eu penso, mas eu não sei fazer mais nada, cara. E o tempo tá passando. Exatamente, cara, porque eu adoro fazer isso, né? Adoro dar aula, adoro ministrar aula. E mais do que isso, eu acho que uma coisa que me fascina na sala de aula, quem mais aprende sou eu. O que eu já aprendi com aluno, cara, não é brincadeira não. Seja lá do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, né? Eu aprendo demais e eu saio encantado. Isso é um ponto interessante, né, professor? Porque há alguns episódios atrás, a gente comentou aqui sobre isso, acho que com o Emerson Boritza também, não lembro se com o Rony, essa questão de que entra um pouco no que você falou, essa questão de sempre estar se preparando, né, para sempre estar se melhorando, aperfeiçoando ali para dar aula, mas esse contato também, até para quem está no segmento dele, seja um advogado, está lá no escritório, mas ele passar pela essa experiência de dar aula, né, se submeter a esse desafio, é algo interessante no sentido também de que você aprende com o outro e é uma motivação para você se manter atualizado, porque muitas vezes vai vir uma demanda diferente ali. Sem dúvida. O aluno vai te questionar, né? E aí vem ao encontro do que você falou, da questão de sempre procurar entregar o melhor, né? Então, se vem uma dessa aí, e tem muitos professores que talvez não tenham a humildade, né, de falar, cara, isso aí eu não sei, eu vou pesquisar para saber, te trago na próxima aula, né? Esse é o grande problema. Uma vez eu estava participando de um congresso de história e o palestrante citou uma frase de Santo Agostinho, né? E eu gosto muito de ler Santo Agostinho, um grande filósofo. E eu nunca tinha lido aquilo de Santo Agostinho. E por curiosidade eu anotei a frase e falei, vou perguntar para esse cara onde que ele leu isso. Porque era uma teoria que, do ponto de vista agostiniano, ele nunca tinha trabalhado. Né? E me chamou a atenção. E eu anotei. E numa oportunidade depois ali da palestra, eu cheguei para o professor, o palestrante, e perguntei, professor, você citou uma frase de Santo Agostinho? E eu gostaria de saber onde é que o senhor leu isso, né? Eu me interessei. Ele falou, cara, você anotou isso? Eu falei, anotei. Fiquei, rapaz, Santo Agostinho diz tanta coisa que me veio aquilo na hora e eu disse foi Santo Agostinho, só que eu não sei se ele disse isso mesmo, entendeu? Porque às vezes a gente tem a capacidade de entender que há uma genialidade em nós também. A gente perde a capacidade de entender que nós também podemos ter ideias incríveis. E que a gente não quer dar a elas ou dar a nós a autonomia, né, e a prerrogativa de que ela surgiu de nós, então vamos dar para alguém mais importante. Atribuir. Né? Vamos atribuir a alguém mais importante. Quem disse muita coisa? O Marx. Outro dia eu vi um cara dizendo uma frase de Marx de verdade. Eu nunca vi Marx dizer aquilo. E eu sei que Marx não disse, ele disse porque ele quis dar algum respaldo. Um embasamento. Um embasamento. Então acho que é importante isso, você saber que você precisa ter o crescimento, mas você ter a humildade que você não sabe tudo. Né? E que tem gente ali te ouvindo, te assistindo, vai saber. Cara, eu fui dar uma palestra uma vez num congresso na Universidade Federal do Mato Grosso e eu estava falando sobre o simbolismo, né? Dessa questão da Idade Média, falando sobre essa questão simbólica. E depois eu abri para perguntas e tal. Do nada, um público de umas 1000 pessoas no auditório. Uma pessoa levantou a mão, eu olhei, parecia uma adolescente. Enfim, ela fez uma pergunta sobre a cultura egípcia. Só que na pergunta que ela me fez, ela já me perguntou dizendo que ela sabia tudo. Na verdade, ela queria me testar, né? Uhum.
E de fato, quando ela me fez a pergunta, eu falei, eu tenho que aproveitar o conhecimento. E pedi que ela viesse à frente. Era uma adolescente de 15 anos, uma menina. E ela lia muito sobre a cultura egípcia, o simbolismo. E como eu percebi na pergunta que ela sabia, eu comecei a explorar aquilo, e dialogar com ela sobre aquilo. Ela falou durante 15 minutos, deu uma aula. E todos nós a aplaudimos de pé. Eu acho que semestre é isso, cara. Né? É você saber que tem situações. Exatamente. Que tem pessoas que vão saber mais que você e você tem que respeitar isso. Né? E repito, a pessoa que não tem a capacidade, ele é um arrogante. O arrogante não tem conhecimento. O arrogante, o conhecimento dele é superficial. Né? E chega uma hora que a casa cai. Né? Eu já tive a oportunidade de estar em congressos dos maiores intelectuais da minha área estarem sentados ouvindo estudantes e eles anotando, cara. Eu ficava pensando, o que é que esse cara está escrevendo, o que esse cara está dizendo? Não, é um gesto de humildade. Né? Saber que mesmo uma pessoa que não chegou ao seu nível intelectual pode estar vendo e tendo um olhar sobre coisas que você ainda não teve. Então é como se eu e você pudesse estar olhando para o mesmo objeto, tendo visões diferentes e eu entendendo que eu preciso entender como você está vendo aquilo. Cara. Eu acho isso fenomenal. Professor, como é que... Mandar um abraço pro pessoal que vai assistir esse episódio lá do terceirão do Clarice, né, de 2014. A minha turma, né, de terceiro ano. Como é que foi essa transição para você? E o que tem de diferente, particular, entre você dar uma aula para uma turma de ensino médio, você dar uma aula, de repente, pós-graduação, você dar uma aula no ensino superior, se você conseguisse descrever um pouquinho sobre o que são as particularidades de cada um, assim, e como você tem que vestir uma roupa diferente ali, de repente, para cada faixa etária, né? Show, cara. Excelente pergunta. Olha, a gente, didaticamente, são duas posturas muito diferentes. Porque até o ensino médio, você tem que, de fato, cuidar em ensinar. Né? Você tem que levar didaticamente a forma que o caminho do aprendizado se torne mais leve para o estudante. No ensino superior, cara, tu já joga essa bola para o acadêmico. Pelo menos assim. É por isso que eu faço uma crítica muito veemente ao ensino superior no Brasil. Às vezes o ensino superior no Brasil se tornou um ensino médio melhorado. E o aluno chega lá e o professor ainda tem que dar a ele tudo. Né? Pelo contrário, inclusive há hoje uma discussão muito forte, né, uma didática chamada metodologias ativas. O que é o ensino superior? É você estudar em casa e vir para a faculdade debater com o professor aquilo que você estudou e aperfeiçoar. Mas não, o ensino superior, o aluno vem como se fosse um aluno de ensino médio. E a gente tem que estar ali didaticamente construindo. Por isso que não há uma evolução do ponto de vista científico e intelectual no Brasil. Isso é uma deficiência, porque nós não aprendemos a fazer ensino superior de fato ainda no Brasil. Não aprendemos. Então, a proposta do ensino superior é que você chegue para tirar dúvidas e debater. É a ágora grega. Eu sempre digo isso, o que os gregos disseram, ninguém tem mais nada diferente para dizer. Nós não temos nada de diferente do que os gregos lá, Platão, Aristóteles, não tem, é aquilo lá ainda hoje. Então quando você pega lá a ágora grega, que os caras iam debater conhecimento, puxavam um assunto, debatiam, ensino superior é isso, você manda o material, você põe o material, tem os livros, a pessoa lê, vem para a sala de aula debater, e aí sim o professor vai melhorar os conceitos. O professor vai aprofundar. Uma outra abordagem. Né? Exatamente. Já no ensino médio, né, e o ensino fundamental não, você tem que ter esse cuidado mais didático, né, de realmente dar o caminho, tirar ali as pedras, e tendo todo o cuidado. Essa questão, professor, do ensino superior, que você bem citou, né, talvez é a questão da autorresponsabilidade, né, os alunos ali vêm com essa mentalidade ali, igual você falou do ensino médio, mas aí eu te pergunto, uma opinião sua, pelo menos aqui em Rolim de Moura, no episódio que a gente fez com a Marilisa, mandar um abraço para ela citou um pouquinho do que era a Farol lá no começo, que eram pessoas de uma faixa etária, meu pai foi egressa Farol, sim. Minha mãe, já vinham com a faixa etária mais alta. Então vem aquela questão de que o ensino superior, você passou por um período ali, vivenciou, viveu a vida, e agora vou me aperfeiçoar, né, vou levar, então tinha muitas turmas da Farol, né, tinha vários empresários da cidade,
E aí hoje vem muitos jovens. Você acha que isso é pela questão de os jovens estarem cada vez mais presentes e talvez até de instituições privadas? Ou você acha que é a cultura hoje em dia, do imediatismo, dessa questão da autorresponsabilidade? Você percebe que isso é mais dos jovens? Ou você percebe que hoje mesmo os mais adultos, que de repente vai fazer a primeira graduação, ainda tem esse comportamento de repente jogar para o professor? Então, eu vejo que isso é uma questão geracional. Se você pegar aí sociologicamente, né, você pegar, não vamos nem falar da geração dos baby boomers, né, pós Segunda Guerra Mundial, mas você pegar a geração chamada geração X da década de 70, né, depois 80 a geração Y, eram gerações extremamente comprometidas com o seu trabalho. Por exemplo, você pegar um cara da década de 70, às vezes ele passou 40 anos trabalhando na mesma empresa. Exato. Né? Ele era extremamente fiel e comprometido com aquilo. Já a geração Y, ela já vem um pouco mais ligada com as questões tecnológicas. Então, é uma geração que eu estou trabalhando contigo, mas se o teu concorrente me oferecer um salário melhor, eu estou lá também. Condição melhor. Né? Aí você chega para a geração Z, essa geração de 95, né? Fazendo esse recorte histórico aí, que é uma geração já extremamente pilhada, cara. Uma geração que o cara tá no celular, tá te ouvindo, tá assistindo televisão, tá comendo, ele tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e tal. Então eu acredito que essas diferenças de gerações é que está criando esse modismo educacional que nós temos hoje. Tá muito difícil para o professor hoje ministrar aula, seja em que nível for, muito difícil. Exatamente porque nós temos uma geração que ela não tem compromisso com o conhecimento, ela quer informação. É diferente, muito diferente. E por ela querer informação, a informação é dada em 30, 40 segundos. É dada em um post rápido. Então, por exemplo, para muita gente, esse nosso papo aqui já se tornou cansativo. Não é verdade? Já se tornou cansativo. É tanto que depois você vai ter que fazer os recortes. Exatamente por quê? Porque isso não é nenhum problema, é que a geração é ação. Já teve, só te cortando também, já teve amigos meus que me abordaram na rua falando, cara, e aí eu perguntei que episódio você gostou mais. Cara, eu vejo só os cortes. Eu vejo lá no Instagram, eu não tenho paciência para ver o episódio completo, não, eu vejo só os cortes. Exatamente. Isso não quer dizer que é uma questão geracional. A geração tá assim, né? Tudo é muito rápido. Hoje, para você educar uma criança, né, o pedagogo deve saber do que eu estou falando muito melhor do que eu, é muito difícil exatamente por essa questão de rapidez, o contato, exatamente, o contato com a tela, as cores, a diversidade, o universo com que a criança tem hoje. Você chega na sala de aula, muitas vezes vai trabalhar algum conceito, alguma coisa, então é muito complicado. Então eu vejo que essa geração que a professora Marilisa cita, né, que a Farol ajudou a formar e muitas universidades privadas no Brasil formaram, era uma geração que não tiveram a oportunidade de estudar porque precisaram trabalhar. Observe, por exemplo, o trabalho da Farol, né? A Farol tem 21 anos, né, de Rondônia, de Rolim de Moura, uma faculdade de Rolim de Moura. Quantas pessoas se formaram na Farol e são profissionais, mudaram sua vida social, econômica, cultural, porque tiveram uma faculdade. Se a faculdade não é implantada aqui, talvez até hoje essas pessoas não fariam. Então, quando elas foram para a faculdade, elas foram para realizar um sonho, mas também atrás de um objetivo profissional. Então o comportamento era outro, né? É tanto que quando você pega essas gerações diferentes na mesma sala de aula, e no ensino privado a gente tem muito isso, o choque é tremendo. Porque o cara entende que ele tem que ser aquele aluno que ainda está ouvindo o professor sem o celular, e do lado dele tem um garoto de 18 anos que está ali, o professor explicando uma teoria complexa e ele assistindo a final da Copa do Brasil ou assistindo uma série. Pô. E se bobear, você pergunta e o cara ainda diz o que você está comentando. Então uma geração também que pensa muito rápido e tal. No entanto, isso é um problema sério, porque é uma geração, repito, pouco ligada ao conhecimento, mas à informação rápida, e um país que não gera conhecimento de fato é um país que não se desenvolve. Então a gente pode estar criando um problema sério para a economia, né, para a cultura, né, e outra, mais do que isso, para um perfil de mentalidade, um perfil realmente de saúde mental interessante para esse indivíduo e para a sociedade. Até porque o Domenico De Masi, sociólogo italiano, ele fala muito isso, né? A gente está entrando por um caminho que é muito perigoso, que é de uma sociedade sapiens para uma sociedade demes. Cara, se você for observar, até mesmo antes da pandemia, a quantidade de pessoas
estão adoecendo, né? Nível de ansiedade é muito grande, preocupação exagerada com o futuro, pessoas que não conseguem viver o momento, pessoas que não conseguem viver o presente, né? E aí vai, isso é por quê? Exatamente essa construção histórica do indivíduo. E essa construção histórica passa exatamente por conhecimento. Quando eu falo conhecimento, não é somente sala de aula, não é somente livros. Esse autoconhecimento também. Autoconhecimento. Exatamente, porque isso parte de bases que elas são estruturais no ser humano. Né? Elas são estruturais e fundamentais para que você se torne um ser humano equilibrado. Evidentemente que equilibrado, todo mundo assim, todo mundo tem um desequilíbrio, né, cara? E não adianta a gente vir aqui falar, nossa, não. A gente tem, os problemas são assim. Só que assim, Bruno, eu vejo uma coisa interessante, cara. A palavra crise, ela vem do latim crisis com Y, que significa ajustamento. Teve um dia que eu terminei uma aula, uma aluna chegou para mim e falou, professor, estou em crise. Eu falei, parabéns, você está viva. Entende? Porque o maior sinal de que você está vivo é quando você está em crise, porque a crise é a oportunidade de crescimento. E sem ela a gente não se desenvolve. Né? Eu já vi uma frase também, viver é um eterno desequilíbrio, né? Exatamente, então exatamente. É como se fosse um cobertor curto, né? Você vai tirar de um lado, vai... E bacana isso porque nos leva a uma reflexão interessante. A gente romantiza demais a vida. Né? E aí, com todo respeito, a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de que eu vou vencer, eu vou conquistar tudo. Olha, vou pensar positivo que tudo vai dar certo. Calma, calma. A vida não é só romance. A vida também é cruel. Mas é na crueldade que a gente também aprende, né? Eu sempre digo isso, que na dor, às vezes a gente aprende mais que no amor. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse romantismo. A vida, ela traz esses momentos difíceis e eles são importantes para o nosso crescimento intelectual, a maturidade espiritual, a maturidade humana. Então são fundamentais. Com certeza. Professor, voltando nessa questão da sala de aula ainda, tem uma coisa que eu queria perguntar, que lá no começo já me surgiu, não quis te cortar. A questão do respeito do professor dentro da sala de aula. Eu estudei fora também em período do ensino médio, né? E também comecei o curso de Ciências Aeronáuticas lá em Porto Alegre. E é interessante que você percebe alguns professores que só de ele entrar na sala de aula e conforme ele dá o bom dia dele ou a apresentação dele, o professor já impõe respeito sem precisar pedir, né? Como é que é hoje? Passa muito pela didática do professor? Qual que é a sua visão de um professor passar o respeito? O respeito é até da questão... Eu lembro das suas aulas, né, no Clarice. Você é um estilo de professor que você não precisava pedir para fazer o silêncio, né? Principalmente silêncio na questão do ensino médio, ali fundamental. Que já a própria didática, a própria comunicação, como é que você vê hoje a questão do professor impor esse respeito, mas sem um autoritarismo ali, digamos assim? Porque parece que quanto mais o professor pede, aí é que o pessoal se revolta, né? Sem dúvida, o autoritarismo ele não é bom em nenhuma circunstância, né? Em nenhuma profissão. Mas assim, sempre que eu converso com alguém que está começando a carreira de professor, vai ministrar uma aula, vai dar uma palestra, eu sempre digo, impressione no primeiro contato. A primeira impressão é que fica. Exatamente, cara, você tem que dar a tua primeira aula, e na primeira aula você tem que deixar o cara louco para te ouvir de novo. Você tem que deixar o público querendo saber como vai ser a tua próxima aula, e quando você abrir a boca, o cara quer saber o que você quer falar depois, o que vai vir, porque... E aí entra o compromisso com o conhecimento. Então, eu sempre defino isso em domínio de conteúdo. Se você tiver domínio no que você fala, mas eu não tenho uma boa oratória. Isso conta, mas se você... Eu tinha um professor, cara, que ele dava aula sentado. Sentado, ele não se mexia. E ninguém levantava nem para ir pro banheiro, cara. Porque o domínio do cara era tão grande que ninguém queria perder nada. Então, quando você tem domínio do que você está fazendo, né? E tem uma coisa que é muito interessante para esse professor mais contemporâneo, é o conhecimento interdisciplinar. Cara, não tem coisa melhor do que você estar numa palestra, numa sala de aula, e o professor está dando aula sobre um copo, mas para explicar o copo ele vai na história, ele vai na medicina, mesmo sem ser formado, ele vai na sociologia, ele faz, exatamente, ele faz uma transdisciplinaridade, ele entra em conhecimento, quando termina você fala, caramba, bicho, o cara é bom.
Entendeu? Entra, talvez, te cortando, né, professor? Vem ao encontro também que você falou, de repente, de passar informação. É uma maneira, de repente, desses Exato. jovens agora, porque eu tô vendo a aula aqui sobre geografia. Ele tá tentando passar o conhecimento de geografia, mas para me explicar a geografia, ele já me deu 10 informações sobre outras coisas, né? Que Exato. daí, aquele êxtase, né? Olha, eu já trabalhei muito cursinho pré-vestibular, né, para medicina. E inclusive dei aula em outros estados, né? Pra você ter ideia, eu já tive um público de 1.000 alunos 1000 alunos. numa plateia para dar um aulão de geografia para curso de medicina, né? Cara, 2 horas e meia falando, e você não via ninguém saindo. Então, isso quer dizer que eu sou especial, que eu sou super inteligente? Não. É domínio e você saber e fazer com amor, cara. Se a pessoa perceber que você está fazendo com amor, que aquilo é leve para você, ela vai entrar na tua vibe. Ela vai entrar no teu mundo, no teu universo, e aí tu vai fazer ela viajar naquilo, e quando resultado final, ela aprendeu aquilo que tu quis ensinar para ela, entendeu? Aquele conhecimento. Então, eu vejo muito por esse lado aí, né? O domínio é tudo. E hoje, já entrando nessa questão um pouquinho, a sua opinião sobre a educação no Brasil hoje. Você acha que a gente está... Como é que a gente visualiza o futuro? Você acha que tá caminhando bem? Tá indo de uma pior? Em que pontos você acha que tem que dar uma atenção melhor? A questão dos alunos também. Tem que modificar, de repente, alguns conceitos de dar aula, de trazer alguma coisa? Como é que você visualiza, tipo assim, o futuro da educação? Porque tudo, né, professor, é no longo prazo, né? Não Sim. adianta a gente querer plantar agora e querer colher na semana que vem lá na Farol. Depende de multidisciplinaridade, Sim. depende do que o poder público faz, depende de coisas, talvez estamos escolhendo coisas agora de 10 anos atrás. E como é que você visualiza aonde tá essas principais travas aí para de repente a gente voltar, não sei se voltar a ter uma educação de qualidade ou ter educação de qualidade que talvez ainda não tivemos. Olha, vou ser bem sincero, né? E eu já quero deixar aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que respeita a opinião, né, e a forma de pensar diferente da que eu vou explanar aqui. E é extremamente louvável que as pessoas pensem diferente. Mas eu penso que no Brasil, nós nunca tivemos de fato uma educação de qualidade. Se você pegar o período militar, nós tínhamos um modelo de escola que era preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, não para pensar. Que foi importante para aquela época. O Brasil se industrializou, se tornou ali uma das maiores economias do mundo e tal, mas era uma educação tecnificada. Importante isso, bacana. É um modelo de educação e que é necessário ainda hoje. É tanto que os institutos federais voltaram para isso. Né? Então você precisa de uma mão de obra qualificada, isso é importante. Mas você, por outro lado, você cria uma sociedade, forma uma sociedade que não é crítica. E o que é uma sociedade que não é crítica? Que não tem critérios. Então, uma sociedade que aplaude quando o prefeito vai inaugurar uma obra. Pô. Já pensou um negócio desse? O prefeito vai inaugurar uma obra, tem a imprensa inteira ali mostrando e o povo aplaudindo. Isso é falta de critério, de crítica. É o papel dele. Foi eleito para aquilo, nós pagamos impostos para aquilo, entendeu? Não fez mais que obrigação. Não fez mais que obrigação, mas é exatamente porque a gente formou uma sociedade que não pensa isso, que não é crítica para isso. Então, nós temos essa questão, um problema sério aí, então vem um problema aí de 5 décadas. O Brasil também é mestre em adotar modelos e, por exemplo, teve um tempo do Brasil que adotava muito a questão do construtivismo, a pedagogia e tal, vinda de um modelo espanhol e tal. Antes do povo aprender o que era construtivismo, já começaram a atender outras tendências, então o Brasil muda muito de modelo pedagógico. Né? Então, mal se tem um modelo prático que realmente se evidencia, né? Um modo tradicional, um modo mais progressista, e ter esse debate, né? Então, você vê escolas hoje, extremamente tradicionais, darem resultados. Por quê, Bruno? Deixa eu ser sincero contigo. Você sabe para que é que funciona e a escola é feita no Brasil? Para a gente passar no Enem e no vestibular, cara. Concordo. Só para isso. A escola não foi feita e ela não faz a gente pensar, não faz a gente se tornar um cientista, certo? Nem todo mundo que faz escola vai se tornar um universitário, mas pode se tornar um grande empresário, um grande empreendedor, um grande artista. Entendeu? Por isso que é necessário rever
a matriz curricular da educação brasileira num todo, desde o ensino fundamental 1 ali até o ensino médio, né? E aí o cara chega na universidade sem saber, no mínimo, o que é fazer uma pesquisa, o que é um artigo científico, o que é publicar, o que é ler um livro. O nosso nível de leitura também é muito baixo, né? Se eu pegar aí, a média de leitura do brasileiro é péssima. Então, uma sociedade que não lê, por exemplo, os Estados Unidos está extremamente preocupado com isso. A média de leitura na década de 90 de um americano, de 12 até 22 anos, era de 12 a 15 livros por ano. Caramba. Essa média caiu para 6, 4. A Alemanha está subindo. Na Rússia está subindo. O que é que os americanos perceberam? Quem domina o mundo é quem tem conhecimento. E quem tem conhecimento? Quem lê. Quem lê. Quem não lê não tem conhecimento. Então os Estados Unidos já estão pensando em reformular esse modelo pedagógico para crianças. Tirar um pouco a tecnologia, livros físicos, escrita. Por quê? Porque um país que perdeu 2 guerras como a Alemanha e consegue ser a potência econômica que é hoje, né? só tem uma questão nisso. Educação, cara. Educação. Educação, não é armas. Né? Você pega o Japão, por exemplo, você não vê o Japão falar em vingança. Os caras foram lá, bomba atômica, se tornaram uma potência mundial. Vamos fechar aqui. Educação. Você pega a Finlândia na década de 60 e perguntasse para um finlandês o que ele esperava do país, ele dizia, a gente nunca vai sair disso aqui. Era um país extremamente devastado, sem perspectiva nenhuma. A Finlândia hoje tem a melhor educação do mundo. Né? Por quê? Porque desde a década de 60, 70, 80, políticas educacionais fundamentadas para um ser pensante, criativo, né? Autêntico, com autonomia no saber. Então a escola deve desenvolver isso. Né? E ela é exatamente por isso que a educação é o projeto fundamental para todas as outras áreas de uma sociedade. Não tem outra. Eu lembro de um aluno que eu tive lá no Clarice, e na época ele dizia, professor, não precisa estudar não. Meu pai tem algumas empresas, fazendas aí, e eu vou administrar as fazendas do meu pai, e esse negócio de estudar não é comigo não. Eu falei, cara, olha, não é bem assim. Não, professor, tal. E a gente batia aquela bolinha, né, que tinha dos professores com os alunos juntos, e ele era aquela resenha. Aí um dia eu tô no aeroporto de Campinas, cara. Tava vindo para casa, né, morando em Curitiba, e vinha passear sempre aqui em Rondônia, em Rolim, e do nada um cara, o professor, falei, cara, e aí, como é que você tá, quanto tempo e tal? Falou, pois é, e tá aí, ó, tô indo para, não, tô chegando aqui, vou para São Paulo, no congresso. Foi bom te ver, porque eu lembrei de muita coisa que você me dizia, para administrar as coisas do meu pai, eu tô precisando estudar muito. E tem muita gente recebendo heranças enormes que vão colocar a ruína por falta de conhecimento e saber. Tem pais que trabalharam muito e deram muito duro e vão deixar para os filhos jogar isso na lata do lixo, cara, porque para manter dinheiro, manter economia, manter poder econômico, você tem que ter conhecimento. Sem isso você não mantém. Então você vai ver impérios serem destruídos, homens que construíram à base de muito suor, patrimônios incríveis, e que seus filhos e seus netos vão jogar isso pela lata do lixo, porque não estão buscando conhecimento. E administrar hoje é diferente da noção de administrar 20, 30 anos atrás, cara. Totalmente diferente. Né? Concorrência, né? O nível de concorrência é muito grande, então você tem que estar antenado no mercado, sempre estar ali atento. Então é outro patamar. E você citou um negócio interessante, né, professor? Que não só o estudar, o conhecimento, acho muito interessante, é o que vem antes disso, é a questão da mentalidade que você falou, do pensamento analítico, né? Porque tem muitas pessoas hoje que você vai estudar, caramba, estudei, fiz 5 anos de tal curso, fui para tal congresso técnico, fui para isso, aquilo, especializei, estou fazendo uma mentoria aqui, mas na hora que vai desenvolver a profissão dele, aí não dá certo. E aí entra de novo a questão da autorresponsabilidade, talvez, né? Porque o governo, porque isso, porque aquilo. Mas se ele tiver a mentalidade que o estudo, ele vai ser talvez o facilitador, o conhecimento vai ser um facilitador. Se ele tiver a mentalidade que ele precisa estudar não só na área dele, que hoje em dia a gente precisa ser multidisciplinar, você precisa entender muito da sua área, você tem que entender de tecnologia, você tem que entender de rede social, você tem que entender de gestão de pessoas, né? Então essa questão da mentalidade eu também vejo como fundamental até antes do conhecimento, né? Sem Porque dúvida. senão muitas pessoas entram num viés ali, né? Que só o estudar ali a minha área, o meu segmento, eu sou o cara na minha área,
mas aí ele, às vezes, ele pensa em empreender, ter a empresa dele, administrar algo do pai. Se ele não tiver essa mentalidade de que só você saber a sua área ali, não adianta também, você precisa Sem saber um pouquinho dúvida. do outro, né? Você tem que ter uma noção. É tanto que quem desenvolve essa teoria da interdisciplinaridade, um grande intelectual francês, o Edgar Morin, né? E ele desenvolve isso, ele desenvolve isso curioso, para a educação. Mas você sabe quem vai mais absorver essas áreas? A administração, a economia. Você pega hoje as outras áreas do conhecimento, pegaram a teoria de um cara da educação, a questão interdisciplinar, e aplicaram. E nessas áreas elas estão dando muito certo. Mas a educação não conseguiu fazer isso. Então a educação ela ficou parada, ela estagnou no tempo. E grandes teorias que surgem hoje em empresas. Outro dia eu fui numa palestra de uma cooperativa e o cara desenvolveu uma teoria do simonismo, cara, do século XVI. E aí no final, conversando com o palestrante, eu falei, cara, você sabe de onde vem essa teoria? Do simonismo, a teoria de Santo Simão. Final do século XVI, dos princípios da sociologia. Ele falou, cara, nunca imaginei isso. Eu falei, pois é. E o cooperativismo mais atual aplica uma teoria do simonismo do século XVI. Incrível isso, né? Então você veja, o iluminismo, quando você sai da Idade Média, ele vinha exatamente com essa ideia de trabalhar suas habilidades. E observe bem, a educação, quando ela consegue trabalhar a sua habilidade, mas você compreendendo que essa habilidade precisa ter uma compreensão de outras habilidades. Essa é a grande questão. Então, eu tenho uma habilidade. Então, se a educação me ajuda a ser de fato bom na minha habilidade, ela vai entender, a partir do contexto que eu estou vivendo, que eu preciso compreender outras habilidades. Eu não preciso saber tudo, mas eu preciso ter um entendimento, né? E aí tem uma coisa, a diferença entre entender e compreender. Tem uma diferença. Qual é? Olha só. Quando a gente fala em entender, a gente está falando numa concepção mais intelectual. Então, por exemplo, a gente pode estar batendo um papo aqui, você está entendendo tudo, mas não compreendeu nada. Explico melhor. É o famoso entrar pelo ouvido e sair pelo outro? Vou explicar melhor. Por exemplo, eu chego aqui e passo um conhecimento para você e você vai chegar na tua casa ou amanhã, pô, ontem eu aprendi isso lá com o professor José Ricardo e tal, e tal, tal. Mas você não coloca em prática. Entender está muito no campo mental, intelectual. Compreender é o campo da ação. Então tem muita gente que entende muito, mas compreende pouco. Entendeu? Sim. Certo? Ou compreendeu? Compreendi. Exatamente isso. Entender não é sinal de compreender. E esse é o problema. Às vezes você tem nas estatísticas um número de estudantes que terminam o ensino médio. O Brasil tem um número hoje, cresceu muito o ensino superior. Tá, mas esse povo entendeu ou compreendeu? Porque quando você compreende, você traz de uma forma analítica a melhora da qualidade de vida de forma social. Porque se você melhora o teu conhecimento, e o conhecimento é também para melhorar a sua qualidade de vida, melhorar seu salário, sua vida financeira, mas a partir do momento que você se torna um bom profissional, você melhora a minha qualidade de vida. Né? Melhora a qualidade de vida de inúmeras pessoas que estão à sua volta. Né? Então aí você sai do oportunismo, você sai da conveniência, certo? Daquilo que te convém e parte realmente para aquilo que é ver o outro como um ser humano e não somente como um homem. Porque o homem é físico, é um animal. Já o homem que se torna ser humano é um homem dotado de cultura. E cultura é isso, cara. Cultura é habilidades diferentes, é eu saber que você sabe coisas que eu não sei, que eu preciso de você, porque isso se complementa para a gente ter uma sociedade um pouco mais justa e um pouco mais, uma teoria aristotélica, um pouco mais de equidade. Professor, o tempo passa rápido, hein? Eu vou agradecer a minha namorada Andressa, né, por ter proporcionado esse lanchinho pra gente aqui, professor Ricardo, já antes mesmo da gravação. Tá uma delícia, viu, cara? Já, então, mandar um beijo pra Andressa. Um abraço, Andressa. Minha namorada, grato pelo auxílio, né, prestado com o podcast também. Deixa eu tirar uma dúvida contigo, desculpa quebrar o protocolo. A Letícia Bergamin que você tá falando era sua colega no ensino médio? Aline Bergamin. Aline, sim, a Aline. Foi minha aluna, cara. Ana Paula, exatamente. A Aline nos acompanha lá. Abraço, Aline. Lá de Paris, né? Está Lembro lá, da Aline. Veio aqui no Momento Chave também, no episódio no 11. Eu acho que foi no episódio 11. A Aline esteve aqui com a gente, né? E mandar um abraço para ela aí que nos acompanha lá de Paris, né? A audiência internacional do Momento Chave Podcast.
Mas agradecer, né, pelo lanchinho. O professor Ricardo já tá degustando, já degustou antes aqui. Agradecer a Andressa, meu namorado, pelo auxílio, né, prestado aí comigo, né, e com o podcast. E a gente vai para um recado rápido dos nossos patrocinadores. Fala, pessoal, recado rápido dos nossos patrocinadores. Para você, estudante acadêmico, se você já está em uma graduação, quer migrar para a Farol, se você pensa em fazer uma graduação, a Farol está de portas abertas, Direito, Psicologia, Ciências Contábeis, mais de 15 pós-graduações aí, entre pós-graduações presenciais e EAD. Para mais informações, acesse o link na descrição, o QR Code que está aparecendo aqui na tela, e fale com o pessoal lá da Farol, referência em Rolim de Moura e toda a região. A Rolimnet, maior rede de fibra ótica da região norte, está com uma super promoção em um super combo de internet, TV, telefonia móvel. Para mais informações, acesse o link na descrição ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela. A Alvorada, produtos agropecuários com mais de 38 anos de história, presente em 10 estados brasileiros, mais de 60 lojas no país, também está presente em Rolim de Moura. Uma mega loja ali na frente do Espaço Alternativo, com soluções integradas, as melhores marcas para o produtor rural. Então, se você ainda não fez uma visita para a Alvorada, faça uma visita, acesse o QR Code que está na tela ou o link na descrição e acompanhe as novidades da Alvorada, você produtor rural. O Laboratório Solo Mais está presente em Vilhena e também com ponto de coleta lá em Ariquemes. Especialistas aí em análises de solo, calcário, folhas, nematóides, com mais de 5 anos de experiência. O Solo Mais, laboratório referência aqui em Rondônia. Você pode contatá-los através do fone 6933 22 2099, né? Então, presentes lá em Vilhena e também com ponto de coleta em Ariquemes, com análises automatizadas, né? Análise de solo, processo de ponta, equipamentos de última geração para você, produtor rural, maximizar a sua produção. Professor, voltando, agora eu quero entrar um pouquinho na questão do seu papel hoje, né, de diretor, né, que é uma posição diferente, né? Entra um pouquinho no que a gente já mencionou, a questão da gestão de pessoas, né? Então, quando você é professor ali, você faz uma gestão de pessoas também ali, mas os alunos ali, né? Num outro ponto de vista. E como é que foi essa transição para você também chegar a esse cargo de diretor, né? É algo que você já visualizava que uma hora ia acontecer, porque uma pessoa do seu, digamos assim, do seu gabarito, né? Com certeza você teve propostas do tipo, né? Que é uma pessoa que consegue se dar bem ali na sala de aula, tem o trato daí com os funcionários, e isso acaba respingando ali para pensar junto, né? Que de repente com a instituição, né? Transbordar, me sumiu a palavra. Consegue transbordar na sala de aula, né? Porque isso era uma sensação que passava pra gente, né? Essa questão do domínio do conteúdo. Então é uma sensação que eu tinha, que você sempre transbordava ali, né? E como é que foi chegar até essa parte da direção, da Farol? E isso já passou pela sua cabeça? Cara, na verdade, eu nunca pensei em cargos muito burocráticos, né? Minha paixão sempre foi a sala de aula. Mas como eu tive uma experiência em 2 programas de estrito senso muito bem estruturados, tanto o de Geografia da Unim Porto Velho, que é um programa muito bom, né? E o da UFPR, eu tive uma experiência interessante com essa parte mais, eu diria assim, acadêmica, né? De formulação acadêmica. Mas nunca pensei nisso. Mas chegou um momento que a faculdade me convidou e a gente precisava reestruturar algumas coisas e pensar em um novo tempo. Tanto que nós trabalhamos essa questão da reestruturação. A Farol sempre foi uma faculdade de ponta, né? Sempre será uma faculdade de referência. E a minha missão ali foi chegar, contribuir, somar com a equipe que já estava ali, né? Uma equipe muito boa, uma equipe de colaboradores muito boa, né? Os gestores são muito bons, uma faculdade muito boa de trabalhar, tudo muito humanizado, né? Então isso faz uma diferença enorme. Eu gosto muito de trabalhar na Farol, gosto mesmo. É uma faculdade assim que é um ambiente muito bom de trabalhar. Isso faz também com que você pense o futuro. Então, por exemplo, até o ano passado nós pensamos muito em ver as coisas como estavam e vinham avaliações que nós precisávamos deixar a coisa arrumada. Agora nós estamos pensando no futuro.
Então nós já estamos pensando em novos cursos. Até porque era um pós-pandemia. Exatamente, também, né? Exatamente. Então a gente pegou um período ali muito complicado, né, do ponto de vista até mesmo do mercado econômico, né? Então um desafio muito grande hoje o ensino superior. Isso a professora Maria Elisa faz uma gestão brilhante, né? Porque a Farol não é um grupo grande. Quando você tem uma faculdade, um grupo grande, às vezes tem uma faculdade aqui falida, mas como ela tem em vários lugares do Brasil, ela mantém isso daqui. Né? Mesmo sem olhar para a qualidade, ela não está nem para a qualidade. A Farol não, né? Ela se preocupa muito com a qualidade de ensino. Então nós temos um corpo técnico de professores excepcional, cara. Nós temos muito orgulho dos nossos professores, né? Da nossa equipe. Então isso faz toda a diferença para nós. Então você está à frente de uma equipe muito boa, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade muito grande, se torna também uma coisa muito tranquila, porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Quando todo mundo sabe o que tem que fazer, o trabalho fica leve para todo mundo. Então nós tivemos uma etapa, superamos, agora nós estamos indo para outros desafios. Logo, logo aí vocês vão ver a gente oferecendo, buscando novas coisas, entrando também no EAD, buscando novos cursos, buscando novos rumos, né? Porque isso se deve exatamente à minha experiência acadêmica no estrito senso, que é o mestrado e doutorado. Então, eu aceitei o desafio, embora nunca tenha pensado nisso, porque eu senti que podia contribuir. E eu também sou muito sincero, eu sempre digo à professora Maria Elisa, a hora que eu senti que minha contribuição já foi dada, eu também peço para sair, porque eu não quero ficar ocupando lugar e ganhando dinheiro sem produzir. Quando eu passo por um dia que eu não fui produtivo, cara, eu sou altamente crítico comigo, eu tenho que ser produtivo. E quando eu falo produtivo, não é no sentido de autocobrança, não. Eu vejo que é natural. Você é pago para isso. Né? Eu sou um funcionário. Eu sou pago para aquilo. Então eu fico assim, às vezes o cara pergunta, cara, eu não gosto de trabalhar aqui e tal. Porque não sai, eu não tenho opção. Pô, e aí? E o teu patrão, né, cara? Você tem que respeitar isso, porque ali, ali tem o capital de uma pessoa. Ali tem o sonho de uma pessoa e que ela confiou em você como funcionário. Então você tem que dar o seu máximo. Se não for para dar o máximo, procura logo procurar fazer outra coisa e dar espaço para quem pode contribuir de fato. Então foi aí que entrou a minha carreira. Aí é tanto que eu deixei a sala de aula, porque eu entendo que se eu fizer muita coisa eu não vou fazer nada bem feito. Inclusive muita gente cobra, volta da aula. Eu falei, calma, vai chegar o tempo que as coisas vão e eu vou poder... Se eu conseguir conciliar. Porque as energias estão ali em projetos, ler resoluções, vislumbrar novos cursos, fazer formação, ver para onde nós podemos ir, qual caminho devemos seguir, analisar o mercado, ver como é que está. É uma burocracia muito grande hoje em termos de documentação. Então você tem que estar focado naquilo, sua energia tem que estar focada naquilo. E você chegar à noite cansado para dar uma aula mal dada, mal ministrada, aí não é comigo, cara. Não. Deixa as coisas como estão. Professor, e o quanto você vê que essa boa gestão, né, da Farol, hoje da presidente Maria Elisa, o quanto você vê que essa gestão de equipe, o quanto ela reflete na entrega para os alunos também? O quanto você gerir uma equipe, manter a equipe, né? A Maria Elisa esteve aqui com a gente no episódio, para quem não assistiu, está acompanhando esse episódio, a Maria Elisa esteve aqui no episódio 20, né? Mandar um abraço para ela, que com certeza vai nos acompanhar, e ela falou muito bem de como as coisas funcionam, né, na instituição, e na sua visão, o quanto isso influencia também, tem que ser, a atenção não pode estar só naquela ponta de lá dos alunos, né, porque muitas vezes algo que vai ser feito aqui com a equipe vai refletir lá na frente, né, o quanto você vê que é importante ter essa multidisciplinaridade também, você conversar com os outros setores, né? Toda a equipe está redonda ali para entregar o melhor para o aluno. Olha, a gente trabalha muito isso na Farol, né? A gente entende que a gente tem um trabalho que a gente chama de trabalho humanizado. Então, se você chegar lá na Farol, você vai falar com o diretor, que sou eu, vai falar com a professora Maria Elisa, que é a presidente, vai falar com os coordenadores de curso. Você não fala com uma máquina, não manda um e-mail e fica esperando uma resposta lá ou manda um WhatsApp. Se você quiser fazer uma crítica sobre o curso, você vai marcar uma reunião comigo, vai sentar na minha sala e vai dizer, olha, está acontecendo isso, e nós vamos procurar resolver o problema. O mais rápido possível, nós vamos procurar resolver o problema. E isso se reflete também, Bruno, nessa questão da gestão, né? Porque exatamente, você vê, para uma pessoa pedir demissão da Farol, cara, eu trabalho na Farol tem 13 anos. Cara, a pessoa sai dali quando passa no concurso público, quando vai para algo muito melhor, entendeu? Sai da cidade. Exatamente, porque é muito bom trabalhar na Farol. A forma como a faculdade, a gestão,
essa forma humanizada de tratar o seu colaborador. Cuidado, né? Exatamente. Então isso conta muito, porque isso na hora de você entregar, você pensa nisso. Poxa vida, a empresa é uma empresa que me valoriza, é uma empresa que cuida de mim, é uma empresa que me atende bem, é uma empresa que sabe, né, compreender exatamente do jeito da ação, de como eu trabalho, Exato. quais são as minhas atividades. Então, na hora de entregar, você entrega o seu máximo. É tanto que eu já vi pessoas, né, que gostariam de trabalhar na Farol e vêm falar com a gente, fala, cara, eu não vou porque eu sei que eu não tenho um comprometimento que eu vejo muitos colegas meus têm lá, que trabalham comigo em áreas diferentes. E eu não tenho, pois é. E não é que a faculdade fica cobrando. Não, é que a pessoa entra e ela já recebe isso da faculdade. Ela tem que ter um comprometimento com o público, né, que é um público que está ali, que precisa. E isso fez exatamente a Farol ser o que ela é. 20 anos de credibilidade, uma faculdade, se pegar em quantidade de profissionais na região, formados na faculdade, que prestam um serviço de boa qualidade, de ótima qualidade hoje na região. Então isso se dá muito, né? E a gente trabalha muito numa visão da teoria dos sistemas do Niklas Luhmann, né? É a teoria dos sistemas. Por exemplo, o professor é tão importante na faculdade quanto o zelador, cara. Já pensou você chegar numa sala de aula, as carteiras tudo desarrumadas, a sala de aula suja, aquele ambiente desorganizado? Você chega lá, a faculdade, a sala de aula toda limpinha, tudo organizado, o professor vem e faz o papel dele, mas durante o dia os colaboradores, secretaria, financeiro, pessoal do marketing, todo mundo fez seu papel. Então, quando o aluno se forma, ele não se formou só por causa do professor, ele se formou por causa de uma equipe, né? Então, é um sistema. E se algum sistema não vai bem, a faculdade não vai bem. Então, desde o colaborador que trabalha lá na limpeza, o professor do mais alto cargo, do mais alto nível intelectual, todos têm o mesmo valor intelectual e do ponto de vista laboral na instituição. E isso tem que ser muito bem valorizado, né? Então, isso é importante, a pessoa chegar ali e entender, puxa vida, a pessoa que faz lá o cafezinho, a pessoa que serve o lanche, ela é tão importante no processo de educação quanto o profissional que vai ali e ministra sua aula durante 1h30 ou 4 horas, enfim, conforme for a carga horária dele. Então isso é fundamental e a faculdade sabe gerir isso muito bem. E o que mais te marcou nesses 13 anos aí já de Farol? Qual foi talvez o maior aprendizado seu como pessoa? Ou alguma história que te marcou nessa caminhada aí? Cara, tem muitas coisas. Eu já recebi alunos em primeiro período, o cara chegar ali sem nenhuma perspectiva de vida. O cara trabalhar o dia inteiro para pagar a faculdade à noite, né? E chegar muitas vezes e dizer, professor, desculpa aí chegar atrasado para a prova, sair do trabalho, e eu não podia sair porque senão desconta no meu salário e eu não dou conta de pagar a faculdade. E hoje você vê o cara aí bem profissional, ganhando dinheiro, mudou seu patamar econômico. Cara, isso traz uma sensação tremenda, viu? Tremenda. O cara dizer, olha, mudei a vida da minha família, né? Comprei uma casa para os meus pais. E você acompanhou quando o cara entrou lá na faculdade aquele dia com a situação, né? Muitas vezes o cara te chamar no corredor e falou, professor, como é que faz para eu trancar aí, cara? Não tá dando. Cara, calma, fica tranquilo. Olha, não tô conseguindo. Não, calma, vai. E de repente você tá ali no dia da formatura, o cara com a beca, ali o pessoal fazendo o juramento, você tá ali em cima olhando para aquele cidadão, para aquela cidadã, falando, pô, essa pessoa chegou, cara. E mais do que isso, depois você vê lá no mercado de trabalho explodindo, cara, brilhando. Então, assim, são muitas histórias, cara. Tem muita coisa que a gente passa na rua hoje, vê alguém, olha e lembra. Então, assim, são coisas que mexem com o coração da gente. Aí trabalha com a subjetividade, né? Embora a gente seja muito racional, mas essa questão do sentimento, né? De você ver alguém se dar bem na vida, ter sucesso, trabalhar, ser digno, ganhar ali, viver do seu suor, trabalhar dignamente. Não tem coisa melhor para um profissional de educação do que isso aí. Eu acho que isso é fundamental. E, assim, tem muita coisa que eu poderia citar aqui, mas, assim, cito no geral isso, né? É você ver pessoas realmente brilharem e que não tinham perspectivas. E a gente sempre fala isso, né? Tem gente que ainda tem herança. Tem gente que só tem educação. Tem gente que se nada der certo... É forte, né? Não é verdade? Se nada der certo, tem isso ali para eu cuidar, tem isso aqui para administrar, então eu posso fazer um curso rápido, posso fazer uma consultoria, alguém vir e tal, eu tenho grana, pode dar certo. Você vai precisar de conhecimento, mas tem muita gente que não, cara. O único meio, o único caminho é a educação.
E a gente conhece muita gente que trilhou isso, e graças a Deus e ao esforço das pessoas, né, delas mesmas, deram certo. E isso é um negócio que você comentou, né, professor? Que a gente comentou até com a Marilisa, que eu admiro também essa questão, o quanto a faculdade é algo que a gente não consegue, né? Até falei isso para ela, não consegue mensurar o quanto a faculdade contribuiu para nossa região. Porque se a gente falar, retomando de novo aqui, meu pai é egresso lá da turma de administração, minha mãe também, depois minha mãe fez psicologia na Farol, e a quantidade de empresários ou até pessoas que estudaram lá e são empresários na cidade, ou até que se formaram aqui e estão fora, é um negócio que você não consegue mensurar o impacto, mas a gente sabe que o impacto é gigante, Sem né? dúvida. Olha, é aquela frase, como diria um ditado popular, né? Eu não vi a explosão, mas eu sei o tamanho da bomba, né? Exatamente. Você sabe, porque realmente é o que você falou, não dá para mensurar, mas é muito grande isso. Porque você tem vidas e vidas e uma cadeia de vidas mudadas a partir da formação de uma pessoa e uma família. Gerações, né? Igual a Marilisa comentou. Às vezes é o pai, depois do pai o filho vai ser influenciado, ou ele vai fazer o curso lá e depois toda uma cara. cadeia. E a faculdade, ela tem exatamente isso, né? Esse tempo atrás, numa campanha de vestibular, a gente tinha lá o pai e o filho, né? Então, muito provavelmente, se essas pessoas ficarem aqui, já o neto está lá também. Né? E é importante entender como a sociedade, quem estudou na Farol, percebe que a Farol entrega realmente, de fato, o que ela promete, o que ela diz ser e entende como educação. Então, a Farol não vê a educação como um comércio somente. É um comércio? É. Ninguém pode negar isso. Os nossos acadêmicos são nossos clientes? Ninguém pode negar isso. Mas nosso compromisso maior é com a educação e com o ensino. Porque se levar por esse lado, ter o viés só do cliente, o cliente passa. E você vê muitas faculdades fechando, mudando de nome, mudando disso, mudando daquilo, exatamente por causa disso. Elas não têm um compromisso com o ser que está ali para aprender, evoluir. Ela tem um compromisso com o dinheiro. E isso pode ser passageiro e muito perigoso. Isso é perigoso, né? Mas assim, entrando na seara agora, né, professor, da questão da dificuldade também. Acredito que deve ser uma dor de cabeça para vocês, que a gente já citou, né? Agora, na primeira parte, da questão da geração que está vindo aí, que é uma geração da informação e de repente esse conhecimento de estudar, de sentar. Muitas vezes a gente tem uma era aí talvez do empreendedorismo, né? Principalmente digital, que você não precisa estudar, fazer uma faculdade, e isso reflete também. Não é específico da Farol, né? Isso é a nível de Brasil. O quanto as pessoas, né, têm deixado, talvez, de procurar já um curso de ensino superior. Isso é uma preocupação de vocês ali também? E como é que você acha que dribla? A gente sabe que a raiz é muito profunda. A gente já citou aqui, né, que a questão é políticas de longo prazo. Mas de que maneira engajar esse pessoal mais jovem, de repente, a buscar, né, estimular esse pensamento? Então, a gente já tem uma parte prática disso, que é a legislação em relação à proibição do uso de celular nas escolas, né, de ensino médio, e aí vai. Isso pegou no Brasil inteiro, né? Porque realmente, de fato, o celular é fundamental, todo mundo precisa, mas do ponto de vista de aprendizado, isso era um desafio, o professor disputar com o celular em sala de aula, né? Então, realmente, a gente já tem um problema aí. Outro detalhe que você cita é exatamente isso, né? Você vê uma geração de influenciadores que estão ganhando muito dinheiro com seguidores, mas que isso não é para todo mundo também, né? Isso não é para todo mundo. Então, a gente tem que tomar e começar a conscientizar as pessoas em relação a isso. A não viver só no mundo das ideias, só no mundo dos sonhos, nas ilusões, né? Porque esse mundo, é por isso que você tem uma faixa etária de adolescentes aí já muito depressivos. E quando ele passa ali dos 18, até ele se encontrar até os 25 anos, um nível de depressão também muito alto. Por quê? Porque ele vive nas ilusões. E quem vive só sonhando e não põe o pé na lama de fato, uma hora vai se frustrar. Né? E essa é a grande preocupação. A preocupação maior, inclusive, deve ser com a saúde mental dessas pessoas. Né? A gente falava isso agora há pouco. Saúde mental exatamente porque isso vai trazer consequências do ponto de vista do equilíbrio emocional, do ponto de vista da maturidade humana, do ponto de vista do profissional que vai se tornar, como vai trabalhar,
do pai, da mãe que vai se tornar, entendeu? Do companheiro, da companheira, enfim. E aí vai, tudo isso faz parte dessa estrutura. É uma questão antropológica do ser humano. Isso é uma questão antropológica. Então você tem uma raiz. Nós somos um ser antropológico. Aí nós, por exemplo, eu já não sou mais o mesmo cara de há 30 minutos atrás. Muita coisa que nós já conversamos aqui, que você comentou e que eu mesmo comentei e me ouvi, já mudou muita coisa em mim. O ser antropológico é um ser em mudança, é um ser cultural. Então você vai a uma palestra, mudou tua mentalidade. Você assiste um programa de televisão, mudou tua mentalidade. Você foi numa sala de aula, vai com uma nova visão. Às vezes você vai num espetinho, vai numa sorveteria, voltou com uma nova visão do mundo. Antropologicamente, o ser humano é isso. Ele é um ser em mudança, em constante mudança. No entanto, essas questões digitais, elas se preocupam, primeiro, né, exatamente para essa questão da saúde mental, depois um compromisso social. O que é um compromisso social? O homem é um ser de sociabilidade. Ele é um ser sociológico. A partir do momento que um aparelho consegue te dominar e tornar você um ser intimista, egoísta, né, e que você começa exatamente, que você começa a deixar de ter relações importantes como contato, diálogo. Cara, eu vou falar aqui uma coisa que é muito comum. Saia hoje em qualquer lanchonete dessa que você vai ver 10 pessoas numa mesa, todas 10 no celular ao mesmo tempo. As pessoas mal conversam entre elas. Isso é extremamente nocivo, é perigoso demais, né? Então, é por isso que você tem aumentando o nível de suicídios, aumentando as estatísticas. A gente tem que entender o sistema, não pode achar que essas coisas são de uma hora para outra. Elas vão exatamente aí, porque chega um momento que o sentido... Olha, há uma coisa que é importante até de uma psicologia freudiana, né? Porque lá no começo da teoria do Freud, ele dizia que o problema e a crise do homem era a sexualidade, não o sexo. A sexualidade. Depois os discípulos de Freud vão dizer que o problema era a afetividade. O homem gosta de uma coisa hoje, amanhã gosta de outra, ele não sabe bem o que quer e tal. Já agora no século XXI, esses seguidores dessa linha que eu estou falando do Freud, principalmente os ingleses, né? O pessoal ligado à psicanálise e tal, na Europa, principalmente nessa linha mais inglesa, eles dizem que é algo que eu tenho convicção que eles têm razão. O que dá ao homem hoje essas crises é a falta de sentido à vida. O que é você dar sentido à vida? De repente é você ser envolvido com um movimento de igreja. Sentido de propósito. Você entrar num movimento de uma sociedade filantrópica, entendeu? Fazer parte de uma associação, de uma entidade, sei lá, dá um sentido. E esse sentido é o quê? É quando você se dá ao outro. Não há sentido para si mesmo. Não existe sentido nisso, né? Só há sentido quando eu me dou ao outro. Isso é do ponto de vista religioso, é do ponto de vista filosófico, sociológico, antropológico, entendeu? O sentido existe em servir. Sim. Exatamente aí que está o grande detalhe. E exatamente por não estar encontrando esse sentido, você tem uma sociedade muito doente. Eu vou te dizer, essa geração que está vindo aí é uma geração que está preocupando muito a economia. Você perceba bem, as grandes multinacionais, os grandes conglomerados, né, empresariais, eles trabalham muito hoje em equipe. Trabalham em equipe. Porém, se você não tiver esse espírito de trabalhar em equipe, isso não funciona. E tem uma geração muito individualista, cara, que não aceita ouvir uma opinião, não aceita ouvir uma crítica, né? E aí está o grande problema. Então, eu não sou um cara radical, longe de mim querer ser isso, mas a gente percebe que as questões digitais hoje estão tornando essa sociedade pouco apta a receber crítica. Em uma sociedade, o indivíduo que não sabe receber uma crítica, ele não se desenvolve. Porque há uma diferença entre crescimento e desenvolvimento. O crescimento ele pode ser nocivo, o desenvolvimento nunca é, ele é sempre bom. O crescimento pode ser ruim. Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático, urbano. A cidade de Rolim cresceu. Pode ser péssimo. Agora Rolim se desenvolveu. Aí já é outra coisa. Entendeu? Outra conotação, entendeu? Professor, a gente poderia falar muita coisa ainda, deu vontade de voltar. Cara, eu vou comendo aqui. Tá? Vai comendo, fica à vontade. Dá vontade de voltar na questão da gente falar de sala de aula, da educação. Mas, como a gente tinha conversado antes, um ponto que eu queria utilizar dos seus pensamentos é essa questão da geopolítica. Né? Opa, show de bola. Porque a gente acha, né, algumas pessoas, né,
algumas pessoas têm uma visão de que ou não têm o conhecimento o quanto um conflito externo, o quanto uma política econômica influencia a nossa vida aqui. E hoje a gente tem um exemplo da questão do café, né? O quanto o café tá em alta do preço aí, chamando os produtores para plantar, e influenciado por questões mundiais, né? Sim. Não é nossa aqui, muita gente, café subiu. Aí o cara tira uma foto, vou nem citar, mas tira a foto lá no mercado, né? E aí faz menção a um governante A ou B. E aí, mas é mundial, não tem a ver, né? Cada um tem seu político de estimação, mas enfim. O quanto, para a gente começar entrando nessa questão da geopolítica, como é que você vê, como é que a geopolítica nos impacta? Para quem não entende um pouquinho de geopolítica, o que é a geopolítica e de que maneira o que a gente está usufruindo hoje, que a gente vai no mercado, o quanto isso impacta nosso Maravilha, cara, esse assunto é brilhante, tá? É tanta coisa que eu vou tentar organizar aqui para ser bem objetivo. Qualquer coisa eu vou te cortando, porque tem bastante coisa para perguntar. Não, beleza, fica à vontade. Olha só, toda vez que eu uso o conceito de geopolítica, eu estou falando de algo que é global. Eu nunca posso regionalizar. Certo. Então, dificilmente eu vou tratar de qualquer mercado financeiro hoje, qualquer produto, sem tratar ele de uma forma geopolítica. Porque uma política que pode desenvolver lá na China pode atrapalhar exatamente a economia de um determinado setor aqui em Rondônia, em Rolim de Moura, e aí vai. Então, esse conceito, por exemplo, quando você lê lá o Bauman, quando você lê lá o Eric Rosenbauer, né, que foram autores e são autores brilhantes, que escrevem principalmente no final do século XX, quando você vê ali exatamente pós-Segunda Guerra Mundial, a forma, principalmente a partir da década de 80, né, com a Dama de Ferro, a Margaret Thatcher, né, e o Ronald Reagan, e vem toda uma política do neoliberalismo e o mundo se torna multilateral. É por isso que não dá para entender o que o Trump quer fazer, né? Não dá para entender a política dele, né? Não estou aqui tratando de questões ideológicas, estou falando de geopolítica, porque o mundo é global, ele não é mais local, entendeu? Então, nenhum país hoje consegue viver de forma econômica sem o a questão lateral, multilateral da economia. Não consegue. Né? Isso é uma política implantada na década de 80 do neoliberalismo e que ela é enraizada hoje. Então, muito provavelmente essa sua camisa ela pode ter sido produzida, parte dela na Ásia, né? O botão na África, e aqui em Rolim de Moura você colocou o slogan do seu programa. Né? Você pega hoje muitas marcas que tem a nível nacional, a nível internacional, que elas têm linhas de produção, né? Exatamente, que elas se espalham por todos os continentes, porque o mundo se tornou isso. Né? Então, a geopolítica é isso, de forma geral. Não tem como você pensar mais uma política, seja ela de que forma for, a partir do local. Tudo que é local vai influenciar no global e tudo que é global vai influenciar no local. Eu já vou aproveitar e te cortar então. Tudo está interligado hoje e, na sua opinião, qual o produto que hoje a gente está mais dependente mundialmente? Ou quais os produtos, quais os segmentos que a gente, de repente, talvez, aí eu quero uma opinião sua e eu vou falar na minha. A gente Tranquilo. fala sobre a questão da internet, né? Que talvez hoje a gente sabe que tanto para defesa, apesar de termos satélite, né? Defesa aérea, defesa institucional de algum país, isso está dependente da questão da internet hoje, satélites e tudo mais, e a gente tem uma questão que é o petróleo também, né? Na sua visão, pensando, né, como um tabuleiro de xadrez, essa questão da geopolítica, quais os produtos ou quais os segmentos que você vê que são mais sensíveis hoje mundialmente? Porque quando cai algum serviço, cai alguma coisa, impacta tipo mundialmente. Olha, como diz o outro, eu não vou nem na raiz, eu vou na semente desse negócio. Essa é boa. Né? Tem um amigo meu que um dia escutando uma música sertaneja, eu falei, essa é raiz. Ele falou, não, cara, essa aí é semente, viu? Eu guardei essa. Essa é boa. Mas deixa eu te falar. Cara, eu vou falar de um assunto que pouco se fala por aí. Mas eu penso que uma coisa que um país deve pensar mais hoje, e tanto para o momento como para o futuro, são as chamadas terras raras.
Porque você exatamente, aí você tem, são essas terras raras, um tipo de rocha que você produz e tem através delas o desenvolvimento de tecnologias, como por exemplo o nióbio, o manganês. O Brasil, por exemplo, é muito rico nisso. Você pega ali o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, você tem muito isso, além do ferro, que é muito produzido, mas você tem aqui no Pará, você tem regiões muito fortes nesse sentido, regiões de rocha que tem muito isso. E o Brasil tem muitas terras raras em áreas indígenas, e aí você tem uma polêmica que é a questão ambiental. E que o Brasil uma hora vai ter que pensar nisso. Veja bem, qual é o grande interesse dos Estados Unidos na Ucrânia? As terras raras. O Trump já falou, olha, eu ajudo, mas eu quero domínio sobre as terras raras. Porque elas é que vão trazer tecnologia. E quem vai dominar? Quem tem tecnologia. Você vê, por exemplo, a forma como os Estados Unidos atacou agora as usinas nucleares, de enriquecimento de urânio no Irã. Ninguém viu como os caras chegaram. Os caras passaram 37 horas dentro de caças e ninguém viu que eles estavam ali. Tecnologia pura. Então nós estamos falando de possíveis, inclusive, aparatos bélicos de tecnologia de ponta, os drones, a forma como você vai dominar essas tecnologias. Então eu vejo que uma das coisas assim que a gente tem que cuidar muito, exatamente para ter uma soberania, e eu lembro de uma frase do presidente Roosevelt, presidente americano, um discurso de posse dele, quando ele disse o seguinte: quem quer paz se prepare para a guerra. Por isso que o enriquecimento de urânio ele é permitido, passivo. Por quê? Porque o inimigo tem que saber que você tem poder. Se o inimigo souber, eu sempre digo isso, quando o Bush, filho, foi lá invadir o Iraque, com a ideia de que no Iraque tinha bomba atômica, ele sabia que não tinha. Agora vai lá no Irã. Por que é que não continuaram no Irã? Não foi só aquilo não, meu amigo, ali tem mais coisa, Então eu vejo que uma das coisas assim que a gente tem que tomar muito cuidado e começar a ver de forma ambiental, que aí seria um outro assunto, porque eu não sou muito adepto da teoria do aquecimento global, Isso aí deixa isso para um outro momento para discutir isso, porque é um assunto longo também, mas eu acredito que explorar as terras raras é algo que o governo brasileiro vai ter que fazer, não vai poder demorar a fazer isso, porque é uma questão de soberania, é uma questão de geopolítica. E aí, só para a gente introduzir o assunto, nós aqui em Rondônia, nós estamos aqui por uma questão geopolítica. Por quê? Porque na época, na década de 70, 60, se falava muito em internacionalizar essa região. E aqui tinham as populações autóctones, que eram os indígenas, os ribeirinhos, vindos lá no final do século XIX, os nordestinos principalmente, no Acre, Porto Velho e tal. E quando o governo cria uma política de integrar para não entregar. Certo? E vem a criação do INCRA na década de 70, e depois aí você tem um crescimento de Rondônia do final da década de 70 para o início da década de 80 de mais 300%, era o governo mandando o povo para cá, certo? Logo o governo Zé Sarney cria um programa de política militar que envolvia a aeronáutica, o exército e a marinha para povoar as regiões de fronteira da Amazônia brasileira. Então os paranaenses, os capixabas que vieram para cá em grande número naquele período e depois povos de outros estados, vieram por causa de um projeto geopolítico do Brasil em relação à Amazônia. Certo? Nós fomos soldados disfarçados, os nossos avós, as pessoas chegaram aqui, vieram aqui para que o país pudesse dizer, olha, nós temos gente lá. E aí você tem ali exatamente já os programas que eram criados por esses governos, depois o governo Fernando Henrique cria o CIVAM, que é outro sistema de proteção da Amazônia brasileira, principalmente espacial, exatamente para proteger a biopirataria, a questão da floresta, a questão da riqueza que nós temos muito aqui em relação a minérios, petróleo. É uma região que tem muito petróleo exatamente por a questão do solo aqui, então nós vamos ter bacias de petróleo incríveis aí. Recentemente saiu a notícia, que foi leiloado uma porçãozinha ali da fronteira Rondônia-Mato Grosso. Isso dá um podcast de 4 horas, tá? Quando você tiver alguém sem ter que falar, você me chama e a gente vai falar sobre isso. É muito bacana as pessoas entenderem isso. Entendeu a importância, Exatamente, entenderem a importância disso aí. Então, a gente está aqui por causa de um projeto geopolítico. O processo de ocupação do estado de Rondônia. Porque o Rondônia já tinha sua população autóctone, já tinham índios, já tinham ribeirinhos, mas esse projeto de vir agricultores para a região era exatamente um projeto geopolítico. Entendeu? Então nós estamos aqui por causa da geopolítica. Professor, e dá para dizer, você falando dessa questão
de dar importância, né? Seja para enriquecimento de urânio, seja na minério ou outras coisas mais que a gente poderia citar várias que são importantes, né, para um país. Dá para dizer que no passado alguns governantes olharam com um olhar atento para isso, ou até não, o executivo tinha alguns ativistas, algumas pessoas do legislativo que conseguiram antenar isso ao futuro, mas o Brasil como um todo foi negligenciando essa questão? Sem dúvida. E eu acho muito por causa do nível de pesquisa na área, né? O urânio é uma rocha extremamente ofensiva, né? Muito ofensiva. Inclusive nós temos um problema sério de água em Rondônia, porque nós temos aqui uma rocha que é prima dela, que é o tório, né? Então Rondônia, isso você não vê nos livros didáticos não, viu? Caramba. Até porque quando Oswaldo Cruz veio para cá, na época que a capital do Brasil era no Rio de Janeiro, ele veio para cá, que viu as populações indígenas, autóctones. Quando ele voltou, ele disse: não manda o povo para lá não, que lá é uma região insalubre. Por isso que Rondônia é um estado tão doentio. Caramba. Oswaldo Cruz já tinha anunciado isso lá. A gente está num estado maravilhoso, um estado com muito futuro, mas um estado muito doentio, né? Você vê aí um nível proporcional de pessoas com câncer, enfim, é uma coisa alarmante mesmo e preocupante. Porque nós temos aqui uma rocha, né, que é irmã prima do urânio, e a água, por exemplo, né, contaminação, e aí vai radioatividade, parte muito por esses lados aí. Mas exatamente isso. Mas o urânio também foi de grande importância para a medicina, né? Sim. Hoje você vê o desenvolvimento e tal. Mas para essa parte bélica, eu vejo exatamente aí como você analisou. Eu acho que faltou ao Brasil. O Brasil hoje, cara, eu quero estar errado. Espero que alguém faça um comentário e fale: estuda isso, lê isso aí, que eu vou aceitar com muito prazer. Mas o Brasil hoje é um país muito frágil do ponto de vista bélico, né? Se você olhar a nossa localização continental, tanto em fronteira marítima, quanto as fronteiras que nós temos, principalmente dos aliados dos Estados Unidos que nós temos em cima, no lado, a Argentina lá embaixo, meu Deus do céu, cara. Melhor deixar todo mundo quietinho, a gente ficar na nossa, porque belicamente nós somos um país muito frágil, né? Pelo menos a gente não tem informação do quanto o Brasil investe nisso, de repente até investe, a gente não sabe, né? Eu estou falando daquilo que é dado ao conhecimento, né? Então, mas eu acho que o Brasil pecou muito nisso. Acho que a gente tinha condições e tem condições de investir mais em aparato bélico, até porque isso é uma forma de você ter soberania. E falando sobre produto ou a tecnologia que hoje você vê que mais causa transtorno mundial, na sua visão, o que você acha? É quando acontece uma crise com o petróleo? É a internet? O que você acha? Então, eu vejo ainda que o maior problema é exatamente a questão do petróleo. Do petróleo. Outro dia o cara falou: mas a internet. Eu falei: cara, mas se você não tem mobilidade de produtos, você não tem produção, você não tem produção. Então, por exemplo, vamos supor agora que o Irã feche lá, acho que não vai fechar, né? Deus ajude que não, o Estreito de Hormuz, né? Mas se fechar ali, 30% do petróleo não passa, cara, gera uma crise mundial tremenda. Tremenda. Isso gera um problema de cadeia de produção em vários setores. Então, inclusive tecnologia. Que aí impacta, né? Daí esse é o motivo da conversa, e daí impacta muitas vezes no produto, na prateleira do mercado. Sem dúvida. Muitas vezes as pessoas não têm a noção do quanto um movimento lá, né, pode interferir na gente aqui, né? Sem dúvida. Olha, outro dia eu estava lendo um texto do David Harvey, um geógrafo inglês, mas que fez uma carreira incrível nos Estados Unidos. Ele estava falando que a Rússia tem carne. A Rússia é um dos maiores compradores de carne do Brasil, né? A Rússia tem carne estocada para 8 anos. Ou seja, esses caras estão se preparando para uma guerra faz tempo, cara. Entendeu? Então os caras têm carne estocada. Então, vamos supor que a Rússia resolve lá dizer: olha, eu vou passar um ano sem comprar carne do Brasil. Meu Brasil. Entendeu? Afeta o produtor rural, afeta a economia, principalmente de estados que têm como base a pecuária, né? Por exemplo, Rondônia. Então, às vezes, uma política que um governo adota em um país totalmente distante de outro continente vai afetar a economia local exatamente por quê? Porque tudo é global, né? E aí a gente tem que entender a diferença entre a mundialização e a globalização do produto. A mundialização, ela entra exatamente em parte de produção, é a parte da matéria. A globalização é a economia. Então, o que está aqui depende do que está lá. E isso se torna uma cadeia, né? E aí, onde as redes, a forma como o mundo se aproximou, se tornou pequeno devido à globalização.
Professor, um ponto interessante, é interessante deixar isso claro para o pessoal, que eu vou perguntar agora sobre a China, mas no contexto geopolítico, né? Não sobre o que cada um acredita, se concorda ou não concorda, né? Sim. Mas lá no nosso ensino médio, a gente já estudava muito sobre a China, o quanto, como eram as regiões, né? Uma parte mais socialista, outra parte mais globalizada, né? E como é que a China, você vê também que a China se preparou bem para estar se tornando protagonista hoje do cenário mundial? Sem dúvida. E eu vejo que a China aprendeu muito isso com os soviéticos. Cara, para mim a Guerra Fria não acabou, né? Esse papo de que lá em 1989, com a queda do Muro de Berlim, foi o final da Guerra Fria, a Alemanha se unificou. Cara, isso é uma grande balela para mim, né? Respeito quem pensa diferente. Para mim a Guerra Fria está tão viva que nós estamos vendo ela aí. O que está acontecendo entre exatamente, o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia é um pensamento soviético. Sem dúvida nenhuma. Os Estados Unidos interferem. Se der uma guerra entre Rolim e Novo Horizonte, o Trump passa lá e diz: vai interferir aqui, cara. Ainda querem ser o xerife global, lá da década de 80, né? Quando criaram, através do cinema, e criaram todo o poder americano, Superman, Batman, Capitão América, e foram criando aquela ideia de que os Estados Unidos mandavam no mundo, e todo mundo hoje tem medo dos Estados Unidos. E os Estados Unidos já não é mais isso tudo. Né? Não é mais isso tudo. A economia americana está extremamente fragilizada, tem uma dívida interna muito alta, a dívida externa nos Estados Unidos é muito alta, um país com muitos problemas, mas que tem gordura para queimar, mas uma hora isso vai acabar. Já do outro lado, você tem países que estão uma visão política comunista, né? Uma visão política comunista, porém uma forma de gestão extremamente capitalista e muito, muito agressiva. Estão dominando o mundo, estão comprando áreas enormes de terra na África, já estão produzindo soja, tendo autossuficiência, isso pode inclusive afetar o mercado brasileiro, certo? Trabalhando com tecnologia, enfim, produtividade, né? Melhoramento do solo, certo? Estão investindo em áreas, você pode pegar a própria questão da indústria, né? Hoje tem indústrias brasileiras que foram para a China, produzem lá e mandam para vender no Brasil, que isso é mais barato. Mão de obra barata, aí você tem um país que não tem leis ambientais, não tem leis trabalhistas, né? Então tudo isso contribui, evidentemente. Aí o cara fala assim, a China é comunista. Eu sempre digo, gente, isso que eu vou falar aqui pode até gerar uma certa polêmica, tá? Mas o comunismo nunca existiu. Alguém que estiver assistindo aí, me diga, mande para mim, entre em contato com o Bruno aí, me fala, olha, diz aí que a Coreia não é comunismo. A China não é comunista. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O comunismo é perfeito demais para existir. Né? O Brasil vai se tornar comunista. Nunca. Ninguém se tornou comunista. Nunca ninguém foi comunista. Tem coisas do comunismo lá. É igual o socialismo do Marx. O socialismo. Nunca existiu o socialismo. É perfeito demais. E o Weber diz isso. O Max Weber, grande sociólogo, diz, olha, o problema do Marx foi esquecer que tem um homem. A teoria dele é perfeita, cara. A teoria do Marx é perfeita. É por isso que ela é impossível de ser praticada. Por isso que muitos usam o termo, né? Um conceito ideológico. Exatamente. Está na parte que você citou. Aí a gente vê, com todo respeito, o Brasil vai se tornar comunista onde? Não vai. Nem o Brasil, nem a China. Tem coisas do comunismo. Tem coisas. Porque até pelo que você citou, né, professor? Por essa globalização, hoje, tipo assim, não tem como ser... Sem voltar dúvida. atrás, mas já tá interligado e isso, talvez essas amarras não Sem deixa. Dúvida. Olha, só para você ter uma ideia, a área habitável da China, que é um dos maiores países do mundo, né, em termos territoriais, tanto de leste a oeste como de norte a sul, só 25% do território chinês é habitável. O resto é montanha, cara, deserto. E em 25% os caras conseguem ter mais de 1 bilhão de pessoas. Verdade. Se tornar uma das maior potência econômica em termos de PIB, quando você vai pegar e tal. Por quê? Investimento, capitalismo. Os caras souberam trabalhar com a ideia de mercado global, com a ideia de saber proteger o mercado, mas saber também expandir isso, trazer empreendedores de fora. Então isso se tornou muito amplo. E a China se tornou de fato hoje uma potência mundial econômica. Eu acho, né? Isso é uma coisa que a gente cria, né? Às vezes a gente dá uma viajada, mas eu acho que a Rússia está por trás disso tudo.
né? Eu acho que os grandes intelectuais da Guerra Fria, das academias russas, da economia da época da União Soviética, ajudaram no desenvolvimento econômico, o planejamento econômico da China, exatamente para não criar uma especulação daquilo que se tornou a Rússia a partir de 91, que era a União Soviética, depois se torna a Rússia, e para não criar essa ideia, essa tensão com os Estados Unidos, vamos mudar o foco. Mas isso é uma questão de estratégia militar, estratégia econômica, né? Enfim, é uma questão de inteligência, de saber ler o mundo de outra forma. Coisa que eu acho que os americanos não souberam fazer. Por exemplo, os americanos afastaram literalmente, do ponto de vista ideológico, até mesmo de outras relações, a própria América Latina, né? Negligenciaram essa questão, né? Tipo, esse pensamento lá que foi você citou do cinema, aquela coisa do Tio Sam e do poder, todo o poderio, talvez não deveriam ter continuado o dever de casa de ficar atentos às movimentações. E quando você pega hoje a questão da Ásia, os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, o que é que você vê? Você vê uma unidade global em termos de economia, né? Países que têm muita mão de obra explorada, muita, talvez até uma forma de escravidão moderna, né? Isso é questionável, sem dúvida, né? Isso deve ser. Mas como são países muito fechados, né? Outro dia um cara veio me falar da China, eu falei, cara, você esteve lá? Não, mas eu falei, cara, cuidado, um país como esse só sai de lá o que eles querem que saia. Inclusive, eu também, quando falo da economia chinesa, mas eu duvido se ela é isso tudo também, porque ninguém sabe de fato o que acontece. A gente só sabe tanto que o maior medo do mundo hoje, em termos econômicos, é a China. Se a China tiver um problema, o mundo inteiro sente. Mas é um país fechado, você não sabe de fato o que acontece lá. Então fica complicado até de você fazer uma análise mais profunda nesse sentido. Até a questão do próprio Putin, né? Esses tempos atrás eu estava lendo um pouquinho, gastando um tempinho para pesquisar um pouco mais sobre ele, né? E aí tinha uma matéria que falava sobre que se fosse somar, né? Porque a Rússia, né, uma ditadura ali também, podemos dizer assim, se fosse somar a fortuna, né, o dinheiro da Rússia junto com o dele, ele dava de lavada nos bilionários aí, Elon Musk da vida, Jeff Bezos. Sem dúvida. E aí, tipo assim, aquele dia quando eu fui mais a fundo pesquisar a quantidade de ouro que a Rússia tem, tipo, em estoque, entra aí, a gente poderia citar muitas coisas, né? E entra de encontro que você falou, a questão de carne estocada também. Eles têm um pensamento assim, que hoje eu acho que a gente só vê quando a gente tá jogando um jogo de tabuleiro, né? Sem dúvida. Olha, eu tenho um geógrafo, o Yves Lacoste, né? Escreveu um livro, A Geografia Serve Antes de Mais Nada para Fazer Guerra, né? Cara, o conhecimento geográfico desses caras é fenomenal. É por isso que quando, às vezes, eu vejo o pessoal exaltar demais os Estados Unidos, pra gente que entende um pouco de geopolítica, que lê um pouco sobre isso, a gente não tem ideia em que patamar tá a Rússia, a China, a Alemanha, cara. A Alemanha. Entendeu? A gente não tem ideia em que patamar eles já estão. Entendeu? Esses países estão no patamar e os Estados Unidos ficou para trás. Ficou para trás. Pode ter certeza disso. Entendeu? Não vai demorar muito, você vai ter o euro, muito provavelmente com uma moeda que vai dominar a economia global. Entendeu? Não vai demorar muito isso aí, pode ter certeza. Então a Alemanha é um país consolidado do ponto de vista econômico, passou por 2 guerras, perdeu as 2 e está aí. Hoje é o grande líder econômico da União Europeia. E lembrando que você tem uma influência muito forte daquela Alemanha oriental, que era ligada ao lado comunista da coisa, né? Então esses sentimentos, eles estão ali, eles não morreram junto com as gerações. Então a gente tem que começar a ler o mundo de uma outra forma, ter uma visão mais ampla, porque não é como as coisas parecem ser. Como parece ser. Professor, o tempo passa rápido demais. Pô, tá quanto tempo aí que a gente tá conversando? 1 hora já e lá vai cacetado, mais de 1h30 já. Deixa eu te falar. Tem algumas perguntas ainda que eu quero fazer para você, né? Mas a gente tá caminhando pro nosso encerramento. Tranquilo. Isso daria tranquilamente para fazer uns 3 episódios aí, falar só sobre geopolítica, né? Só sobre a questão de educação, né? E a gente só deu uma pincelada, né? Até a questão de educação, geopolítica, a gente só entrou em alguns detalhes. Deixa eu te perguntar, para você, na sua visão, o que é ter sucesso? Cara, o sucesso, inclusive, é uma palavra que eu uso muito, né? Eu sempre dizia para meus alunos, ó, quando eu terminar, deu sucesso, acabou minha aula. Eu sempre terminava, eu tava ali, de repente, dando uma aula, de repente dizia, como dizia o filósofo tal, sucesso. A galera já juntava as coisas e embora.
Cara, o sucesso, né, no meu ponto de vista, ele tem muito mais a ver com a questão do teu bem-estar psicológico, espiritual, do que material. Por exemplo, o dinheiro, tem muita gente que diz que dinheiro é coisa do demônio, né? Mas eu já vi essa frase, quer ver o demônio, fique sem dinheiro. Não é verdade? E tal, né? Já vi isso em algum lugar, não sei de quem é, então, mas já ouvi em algum lugar. Mas assim, o sucesso, ele, para mim, ele tem muito a ver exatamente com a capacidade que você tem de lidar com aquilo que você é. Entendeu? Então, muitas vezes a gente alia o sucesso à questão financeira. Nossa, o cara, né? Nem sempre é isso. Tem que ver a forma como você conquistou isso, a forma como você dorme, lidar com as coisas que você conquista. O nível de consciência que você tem com aquilo que você está agindo, a forma como você está agindo, né? Então, o nível de consciência como você lidar com as pessoas que estão à tua volta. E mais do que isso, cara. O sucesso, ele é extremamente intrínseco com uma pessoa que sabe lidar também com fracasso. Eu sempre digo isso. Duvide dos campeões que nunca souberam perder. Duvide dos líderes que nunca choraram e sofreram com as derrotas. Um grande campeão só é um grande campeão porque já foi derrotado. Um grande líder só é um grande líder porque ele foi derrotado. O sucesso é saber lidar com fracassos, com perdas. Tem pessoas que não sabem perder e dizem ter sucesso. Ou seja, é uma questão de equilíbrio emocional. Então, por isso que eu vejo uma questão muito mais interna no sucesso do que externa. Entendeu? Então, aí a gente poderia entrar no mundo das aparências, né? Fazer uma outra viagem filosófica aqui nesse sentido, mas para ser bem prático é isso, né? Então, qual é o grande sabor de um campeão? Se você já conquistou alguma coisa na sua vida e chorou de emoção, é porque você já perdeu várias vezes aquilo. Então só sabe o valor de uma vitória quem perdeu, cara. Quem já perdeu. Então só sabe o valor do sucesso quem sabe lidar com o fracasso. E a vida, ela é feita disso. É por isso que eu dizia lá no começo, né, para a gente não romantizar muito, porque a vida traz fracassos. E muitas vezes esses fracassos são para dar fundamentos profundos ao seu sucesso. Senão você não vai saber lidar com ele. Ele pode se tornar um grande problema. Muito, muito bacana essa colocação. Essa questão do sucesso com o fracasso. Professor, teve algum momento chave na sua vida que você atribui, ou alguns? Teve algum momento chave na sua vida, na sua trajetória aí que te marcou, deu uma virada, seja profissional, pessoal, que marcou pra você algum acontecimento? Cara, tive vários, viu? Vários. Mas assim, tem alguns que marcam, né? Por exemplo, eu lembro de um fato que eu estava tentando ser jogador de futebol e meus pais já estavam aqui, né? Eu vim para Rondônia e depois fui atrás de ser jogador de futebol e meu pai pegou uma malária, né? E meu pai ficou muito doente e aquilo por telefone, naquela época a gente não tinha celular, não tinha nada, né? E meu pai muito mal. E ali eu vi que eu tinha que mudar a rota da minha vida. Foi naquele momento que eu desisti da carreira de ser e disse, vou para casa, vou trabalhar, vou ficar perto da minha família. Então acho que esse foi um momento, esse momento desencadeou tudo que eu sou hoje, profissionalmente, foi aquela decisão. Então eu vejo que aquela, você vê, ó, uma tragédia, né? Uma doença, uma pessoa quase morrendo, graças a Deus sobreviveu. Mas para você ver como as tragédias podem trazer grandes vitórias. É o que você falou, acabou de mencionar. Né? Exatamente. As tragédias, elas podem abrir caminhos virtuosos na vida do ser humano. Né? Eu gosto muito de assistir aquele filme Torres Gêmeas. Já. Baseado em fato real, né? E tal. Chega um momento que tá os dois bombeiros lá, né? E eles estão soterrados, que cai a segunda torre e tal. E chega um momento que ele fala assim, chefe, se eu não me engano é mais ou menos isso, né? Chefe. E ele tá lá gemendo de dor. Aí ele vai e responde, né? Ele falou, você tá sentindo muita dor? Sim. Olha, a dor é um sinal de que você está vivo. Então não reclame não, porque às vezes essa dor é um sinal de que você está vivo. Né? Então é isso aí, cara. A vida, ela tem que ser vista dessa forma.
E o que eu estou falando aqui é algo extremamente prático, não é frase de efeito, não é frase de coach, não é frase de pensamento positivo, é a realidade, cara. Vida, né? É a vida como ela é. Professor, e pra gente fechar a minha última pergunta aqui, depois a gente vai pro encerramento. É uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui. Se você fosse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria esse conselho? E se você fosse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Qualquer pessoa. Cara, eu acho que o conselho, eu tive um conselho do meu avô, né, o parte de mãe. Eu fui visitá-lo em 94, ele estava com câncer de próstata e ele estava num quarto ali na casa dele, né, os filhos cuidando. E eu lembro que eu sentei, era adolescente ali, né, 14 anos eu tinha na época, 15. E eu sentei do lado dele um dia e ele me falou uma coisa que eu acho que aquilo é o conselho que eu levo para a vida inteira. Ele falou para mim, olha, para você se tornar um grande homem, respeite sempre as pessoas, do jeito que elas forem. Respeite. Isso é então eu acho que aquele foi o maior conselho que eu recebi. Eu não sei se eu tenho inimigos, se tenho eu não conheço, né? Mas aquilo ficou em mim, cara. Eu já divergi de muita gente, já debati com muita gente, mas nunca levei inimigos. Posso ter adversários, né? E isso é normal na vida, né? Adversários ideológicos, intelectualmente falando, eu sou de correntes intelectuais, na minha área tem de outros, como eu te falei, a questão do aquecimento global. Então isso é uma divergência, mas depois a gente senta, toma um suco de laranja, bate um papo, todo mundo legal, né? E foto, cara, se eu tivesse que tirar uma foto com alguém, só tem um cara que eu acho que eu pediria para tirar uma foto com ele. É o Zico. É o Zico. Olha aí, responde junto. É sério. Eu já vi muita gente famosa em aeroporto, já vi o pessoal, e ali na minha. Agora, se eu ver o Zico, porque eu me tornei flamenguista na época do Zico, né, cara? O Zico foi uma grande influência para me tornar flamenguista. Então, o Zico seria o único cara nesse mundo que eu poderia iria atrás e dizer, cara, deixa eu tirar uma foto contigo. Ninguém mais. O galinho de Quintino. Eu lembrava muito do Zico jogando bola, né? Já tá chegando. Corta final, essa daí, né? manda pro corte, né? Já estamos cansados. Já chegamos. Estamos cansados. Ô, professor, eu queria dizer que foi um prazer inenarrável estar contigo aqui. É uma oportunidade incrível. Aprendi um tanto com você também. E trazer você aqui já era, né, um pensamento antigo, desde quando você me recebeu lá na Farol. Esse projeto do podcast, né, uma das primeiras pessoas que ouviu esse projeto também foi o professor José Ricardo, né, e a Marilisa também. Devo muito a eles, né, esse Momento Chave Podcast, por toda a atenção e que deram, né, no começo, como eu disse, antes mesmo de ter data de gravação do primeiro episódio. Cheguei só com a ideia lá e abraçaram. Então você é uma pessoa que eu tinha interesse, né, de trazer aqui, assim como a Marilisa, e outras pessoas da Farol ainda retornarão aqui, voltarão para cá, esse é o pensamento. Mas agradecer pela sua contribuição, você arrumar um tempinho para compartilhar um pouquinho da sua visão na educação, questão de geopolítica. Como eu disse, a gente poderia fazer um episódio separado de cada um desses temas aqui, né? Você tem bagagem para isso. Mas eu queria te agradecer e deixar o espaço livre para você fazer suas considerações finais. Bruno, eu que estou muito feliz, cara. Desde o dia que você sentou lá, me apresentou o projeto, né? E conhecendo você, tive a oportunidade de trabalhar com você como meu aluno. Sempre vi o seu compromisso, a sua forma de ver o mundo, né? Você sempre foi um cara além do seu tempo. Isso eu falo com muito carinho mesmo, com muito respeito. E eu me sinto muito feliz, né? Muito honrado de estar aqui com você, participar um programa que já passou muitas pessoas tão importantes, pessoas que contribuem muito, né, com conhecimento, que vão passar muitas pessoas fenomenais por aqui. E eu desejo que você tenha muito sucesso, cara, que você brilhe, né, que um espaço como esse para as pessoas debaterem, mostrarem o seu conhecimento, mostrarem o que estão fazendo, como estão contribuindo com a sociedade, é um espaço necessário. Então eu que agradeço, estou feliz demais de estar aqui, bater esse papo contigo, e sempre que você precisar, estou à disposição. Grato, professor. Eu vou, antes do fazer o encerramento, eu vou entregar, né, o seu kit aqui, o nosso kit personalizado. Agradecer mais uma vez ao Márcio, a Vanessa, ao Lucas lá da Master, né?
E esse kit personalizado vai com a tampa aí com o seu nome, né? José Ricardo Teles Feitosa, doutor, diretor, professor. O boné da Solo Mais. Maravilha. Já pego aqui então? Já, pode ser. Opa! Eu vou te mostrando o que tem aqui, ó. Maravilha. Um copo térmico lá da Rolinete. Tá? Agradecer ao Alexandre e ao Henrique lá. Maravilha. Uma placa personalizada para você aí também com seu nome. Opa. Uma peça de resina. Uma caneca do Momento Chave Podcast. Show de bola, cara. Uma agenda lá da Credcis ainda para você fazer suas anotações aí. E umas canetas aqui do Momento Chave Podcast também, ó, personalizadas para você. Show de bola. Muito obrigado, viu? Agradeço mais uma vez, tá? E quem sabe numa próxima já sinta-se convidado para você retornar. Estamos aí. Tem muita coisa que a gente pode debater, discutir. Vai ser sempre uma honra estar aqui contigo, tá? Um abraço pro seu público. Que Deus abençoe a todos. Que vocês tenham muito sucesso. Saúde. Grato, professor. Para vocês que acompanharam até aqui, né? Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal do YouTube. Estamos lá no Instagram também, Momento Chave Podcast. Também no Spotify, né? E queria mais uma vez agradecer as empresas, né, parceiras, patrocinadoras do Momento Chave, a Farol Faculdade de Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolinete Fibra, a Credcis Sudoeste e o Solo Mais Laboratório de Análises Agronômicas. Fiquem atentos aí para o nosso próximo episódio.